Os vaqueiros riam do menino pobre que se aproximava do cavalo mais temido do rancho, mas quando o animal baixou a cabeça para ele, todos ficaram em silêncio. O sol mal havia nascido quando Joaquim abriu os olhos no quartinho improvisado no galpão de ferramentas. O colchão rasgado rangia a cada movimento, enquanto a brisa matinal se infiltrava pelas frestas das tábuas velhas. Seus dedos tatearam automaticamente sob o travesseiro feito de roupas dobradas, encontrando os 2 tesouros que o mantinham vivo: a única fotografia desgastada de seus pais e o chapéu de couro que pertencera ao avô Severino. Por alguns instantes, segurou o chapéu contra o peito, sentindo o cheiro de suor e terra impregnado no couro, o aroma mais próximo de lar que ainda possuía. 2 anos haviam se passado desde que as águas do Rio São Francisco levaram seus pais junto com metade da comunidade ribeirinha onde moravam. 2 anos vivendo de favor no rancho Estrela d'Alva, sob o teto, mas raramente sob o olhar, do coronel Antônio Mendonça. "Menino, já tá de pé? Os animais não vão se alimentar sozinhos." A voz áspera de Nestor, o capataz, ecoou do lado de fora. Joaquim escondeu rapidamente a fotografia e o chapéu sob o colchão rasgado. Aos 12 anos, seu corpo magricelo já conhecia a rotina do trabalho duro melhor que a sensação de um abraço. "Já tô indo, seu Nestor", respondeu, enfiando-se rapidamente na calça surrada que tinha mais de remendo que de pano original. O sol ainda tingia o horizonte de laranja quando Joaquim já carregava baldes pesados de água para os coxos. Seus braços finos tremiam com o esforço, mas havia aprendido que reclamar só atraía mais problemas. Nas proximidades, 2 peões mais velhos atiçavam a fogueira para o café, lançando olhares ocasionais para o menino. "Olha lá o órfão", riu-se um deles cuspindo no chão. "Carregando água como se fosse um jumentinho." O outro deu de ombros. "Pelo menos ganha o que come." O coronel podia ter deixado ele na cidade vivendo de esmola. Joaquim baixou os olhos, fingindo não ouvir. Seus ouvidos já estavam calejados como suas mãos. Concentrou-se em terminar o serviço antes que Nestor aparecesse para distribuir novas tarefas. Se tivesse sorte, conseguiria escapar por alguns minutos para seu ritual secreto matinal. A oportunidade surgiu quando o capataz foi chamado à sede para falar com o coronel. Joaquim rapidamente escapou pelos fundos do estábulo, correndo em direção ao pequeno morro onde um velho umbuzeiro oferecia sombra generosa. Dali podia observar, sem ser visto, o pasto onde os cavalos eram soltos para pastar nas primeiras horas da manhã. Sentou-se, abraçando os joelhos contra o peito, observando os animais com uma atenção que poucos meninos de sua idade dedicariam. Seus olhos castanhos e penetrantes seguiam cada movimento, cada interação entre os cavalos. "Meu avô dizia que cavalos são como espelhos d'água", sussurrou para si mesmo, um hábito que desenvolvera para não esquecer a voz do velho Severino. "Refletem a alma de quem olha." A memória do avô trouxe um sorriso tímido aos seus lábios ressecados. Severino Ferreira fora um domador lendário no sertão nordestino, conhecido por falar com os cavalos na língua do coração, como dizia. Antes das enchentes, antes de perder tudo, Joaquim passava horas observando o avô trabalhar, absorvendo silenciosamente lições que agora eram seu único patrimônio. Um relinchar agudo interrompeu seus pensamentos. Ao longe, isolado dos outros animais por cercas reforçadas, Joaquim avistou uma figura imponente. Um manga-larga marchador negro como a noite, com apenas uma mancha branca em forma de estrela no peito. O animal empinava e coiceava, desafiando as cercas que o mantinham afastado dos outros. "É o cavalo novo do coronel." Uma voz atrás dele fez Joaquim saltar de susto. Era Dona Teresa, a cozinheira do rancho, carregando uma trouxa de roupa suja em direção ao riacho. "Chegou ontem do Espírito Santo. Dizem que custou mais que um carro novo", continuou a mulher, parando para recuperar o fôlego. "O coronel tá se gabando para todo mundo, falando que vai ganhar todos os prêmios de marcha." Joaquim assentiu, sem tirar os olhos do animal distante. "Por que ele tá separado dos outros?" O rosto de Dona Teresa endureceu. "Esse é o problema. O bicho é arisco demais.
Matou um tratador no Haras onde estava, pisoteou o homem até a morte. Já machucou 3 peões aqui. Um deles está de cama até agora. Ele tem nome? Trovão, respondeu a cozinheira. Nome bem dado, considerando o temperamento. Mas vá logo fazer suas obrigações antes que o Nestor te pegue aqui vadiando. Dona Teresa seguiu seu caminho, mas Joaquim permaneceu mais alguns momentos, hipnotizado pela força e beleza selvagem do animal. Mesmo à distância, percebia algo no comportamento de Trovão que os outros pareciam não ver. Não era apenas raiva nos movimentos do cavalo. Havia medo, confusão, talvez até dor. Aquele diabo com crinas vai pro abate se não se acalmar logo. A voz grave e autoritária do coronel Antônio Mendonça surgiu de repente, fazendo Joaquim encolher-se instintivamente. O fazendeiro estava parado a poucos metros, observando o cavalo com binóculos, sem perceber a presença do menino. Ao seu lado, Nestor balançava a cabeça em concordância. Já gastei dinheiro demais nesse capeta de 4 patas, continuou o coronel, abaixando os binóculos com frustração. Trouxeram ele como o melhor marchador do Espírito Santo. Mas do que adianta um campeão que ninguém consegue montar? O senhor quer que eu chame aquele domador de Juazeiro? Sugeriu Nestor. Aquele que usa o método bruto? O coronel coçou o queixo pensativo. Chame. Se não funcionar, pelo menos recupera um pouco vendendo para abate. Joaquim sentiu um aperto no peito. Conhecia bem o que chamavam de método bruto. Isolamento, fome, sede, chicote e esporas afiadas, até quebrar completamente o espírito do animal. Seu avô Severino sempre condenara tais práticas. Quem doma na base da dor cria um escravo, não um companheiro, dizia. Quando os homens se afastaram, Joaquim correu de volta aos seus afazeres, mas a imagem de Trovão não saiu de sua mente durante todo o dia. Enquanto limpava estábulos, carregava feno e ralava milho para a ração, pensava no cavalo negro e solitário, condenado por um crime que provavelmente só cometera por medo ou defesa própria. À tarde, nuvens pesadas começaram a se formar no horizonte. O ar carregado anunciava uma tempestade forte, algo comum naquela época do ano. Os trabalhadores corriam para recolher ferramentas e proteger equipamentos, enquanto Nestor gritava ordens em todas as direções. Recolham os animais, rápido seus imprestáveis. Lembrem que o cavalo novo fica no estábulo principal, separado dos outros. A chuva começou a cair com violência quando Joaquim terminava de recolher as galinhas. Encharcado até os ossos, correu para o estábulo principal buscando abrigo, esquecendo momentaneamente que era ali que Trovão havia sido colocado. Ao entrar, o barulho ensurdecedor da chuva no telhado de zinco misturava-se aos relinchos nervosos que vinham do fundo do estábulo. Trovão estava agitado, batendo os cascos no chão de terra batida, as orelhas deitadas para trás em sinal claro de estresse. Uma divisória de madeira reforçada o separava dos outros compartimentos. Tremendo de frio, Joaquim encolheu-se num canto distante, esperando não ser notado pelo animal agitado. Um trovão particularmente forte estrondeou, fazendo o estábulo inteiro tremer. O menino se encolheu ainda mais, assustado, e sem pensar começou a cantarolar baixinho uma antiga toada que seu avô lhe ensinara. Meu cavalo pisa forte, mas tem coração de mel. No sertão não teme a morte. É companheiro fiel. A voz suave e melódica do menino flutuou pelo estábulo, quase inaudível sob o barulho da tempestade. Mas algo extraordinário aconteceu. Trovão parou seus movimentos agitados. O imenso animal, que momentos antes parecia possuído por fúria e medo, virou lentamente a cabeça na direção de Joaquim. Foi como se o tempo tivesse congelado. Os olhos negros e profundos do cavalo fixaram-se nos do menino, com uma intensidade desconcertante. Não havia mais a fúria cega que todos temiam, apenas uma atenção absoluta, quase curiosa. Sem perceber o que fazia, movido por um instinto que não compreendia totalmente, Joaquim deu um passo à frente, depois outro. Trovão não recuou nem mostrou os dentes como fazia com todos que se aproximavam. Apenas respirou profundamente, suas narinas dilatadas, como se quisesse capturar o cheiro do menino. Você também perdeu alguém, não foi? Sussurrou Joaquim,
notando pela primeira vez as cicatrizes no lombo do animal, marcas de esporas e chicotadas que contavam uma história de crueldade humana. Eu sei como é. Algo passou entre eles naquele momento. Um reconhecimento mútuo que transcendia palavras. Dois seres quebrados reconhecendo a dor um do outro, como se pudessem ver além das aparências, direto na alma. O estrondo da porta sendo aberta quebrou brutalmente a magia do momento. Zé Pequeno, o zelador, entrou apressado no estábulo e seus olhos se arregalaram ao ver o menino tão próximo de Trovão. "Menino doido, tá querendo morrer?" gritou, puxando Joaquim violentamente pelo braço. "Esse bicho já mandou gente pro cemitério." Joaquim tentou se soltar, mas o homem era muito mais forte. "Ele não estava fazendo nada, seu Zé. Só estava..." "Cala a boca!" interrompeu o zelador, arrastando-o para fora. "Se o coronel souber que você estava aqui com esse demônio, te bota para fora na hora." A chuva ainda caía forte quando foram para fora, encharcando-os instantaneamente. Enquanto era arrastado pela lama, Joaquim olhou para trás uma última vez. Através da porta entreaberta, podia ver Trovão ainda parado no mesmo lugar, seus olhos negros fixos na direção do menino, sem a fúria que todos temiam. "Ele não é um demônio", protestou Joaquim em voz baixa, enquanto a água escorria por seu rosto, misturando-se às lágrimas. "Ele só está com medo." Zé Pequeno riu com escárnio, ainda puxando o menino em direção ao galpão onde dormia. "Vê se cresce, moleque. Cavalos não sentem medo nem amor. São animais de trabalho ou de abate, e esse aí já escolheu o destino dele." Naquela noite, deitado em seu colchão rasgado, Joaquim não conseguia esquecer o olhar de Trovão. Um olhar que reconheceu instantaneamente por vê-lo todos os dias no próprio reflexo da água do poço. O olhar de quem carrega dor demais. Joaquim acordou sobressaltado, sentando-se no colchão enquanto seu coração batia descompassado. A imagem dos olhos de Trovão permanecia vívida em sua mente, como se o animal ainda o observasse através da escuridão do galpão. Não era um olhar de fera, como todos diziam. Era um olhar que Joaquim conhecia bem demais. O olhar de quem foi traído pela vida. O dia ainda não havia amanhecido completamente quando o menino saiu silenciosamente do galpão. Seu corpo magro doía do trabalho pesado do dia anterior, mas algo mais forte o impulsionava. Precisava ver Trovão novamente. Confirmar se o que tinha acontecido durante a tempestade não fora apenas fruto de sua imaginação solitária. Néstor apareceu no caminho, surpreendendo Joaquim, que tentava contornar o estábulo principal sem ser visto. "Onde pensa que vai, moleque?" O capataz agarrou-o pela camisa surrada. "Já deveria estar alimentando os porcos." "Desculpe, seu Nestor, eu só estava..." Um tapa forte atingiu sua nuca, interrompendo a explicação. "Tá sempre distraído. Se quer continuar comendo e dormindo aqui, aprende a fazer o que manda." Nestor empurrou-o rudemente na direção do chiqueiro. "E fique longe do estábulo principal. Aquele cavalo não é brinquedo de criança." Joaquim abaixou a cabeça, engolindo a humilhação que já lhe era familiar. Enquanto trabalhava, seus olhos constantemente desviavam para o cercado isolado onde Trovão havia sido colocado após a tempestade. O animal negro permanecia afastado dos outros, sua postura altiva contrastando com as marcas de maus tratos evidentes em seu corpo lustroso. Durante o almoço, conversas animadas tomavam conta da cozinha. Coronel Mendonça havia recebido uma visita importante. Joaquim, sentado num canto afastado com seu prato de feijão e farinha, apurou os ouvidos. "É o Jacinto Menezes, domador famoso lá do Espírito Santo", comentava um dos peões. "Dizem que ele doma até o diabo se for preciso. O coronel prometeu um bônus gordo se ele conseguir montar o Trovão até o fim da semana", acrescentou outro. "Mas vai ter que usar método bruto mesmo. Aquele bicho não respeita homem nenhum." Joaquim sentiu um nó no estômago. Disfarçadamente aproximou-se da janela que dava para a varanda da casa grande. De lá, podia ver o coronel em sua cadeira de balanço, um copo de cachaça na mão, conversando animadamente com um homem de chapéu de couro trabalhado e botas reluzentes. "Não existe cavalo que resista ao meu método, coronel", gabava-se o visitante com sotaque diferente do sertão baiano. "É na dor que eles aprendem respeito."
Uma semana com o meu tratamento e ele estará pronto para qualquer competição. O coronel sorriu satisfeito, erguendo o copo num brinde. Pago o dobro se conseguir em 5 dias. Já gastei uma fortuna com esse animal para ele ficar só de enfeite. Naquela tarde, enquanto varria o depósito de ferramentas a mando de Nestor, Joaquim encontrou, escondido atrás de velhos arreios, um livro encadernado em couro gasto. As páginas amareladas continham fábulas e histórias do sertão nordestino, muitas envolvendo a amizade entre homens e animais. Escondeu o livro sob a camisa, determinado a examiná-lo mais tarde. Com o cair da noite, quando os trabalhos terminaram e a maioria dos peões se reunia para o jantar, Joaquim fez algo que sabia ser perigoso. Esgueirou-se até o cercado isolado onde Trovão havia sido colocado. O coração batia acelerado no peito, metade por medo, metade por expectativa. Parou a uma distância segura, sentando-se sob uma pequena árvore de onde podia observar o animal sem ser facilmente notado. Trovão permanecia no extremo oposto do cercado, como uma estátua negra recortada contra o céu avermelhado do entardecer. Suas orelhas moveram-se na direção do menino, embora não tenha virado a cabeça. "Olá", sussurrou Joaquim, sua voz quase inaudível. "Você lembra de mim? Do estábulo na tempestade?" O cavalo bufou levemente, mas não se moveu. Joaquim abriu o livro encontrado, folheando até encontrar uma história que seu avô costumava contar. A lenda do vaqueiro que entendeu a linguagem dos cavalos após ser salvo por um durante uma enchente. "Vou ler um pouco para você", continuou o menino, como se conversasse com um velho amigo. "Meu avô dizia que histórias são como pontes, ligam pessoas que nunca se encontraram." E assim, com voz baixa mas clara, começou a ler, às vezes interrompendo para contar sobre seus próprios pais, sobre a enchente que os levara, sobre como sentia falta deles todas as noites quando se deitava sozinho no galpão. "Às vezes sonho com água subindo", confessou em determinado momento, fechando o livro. "Muita água, levando tudo. Acordo gritando, mas ninguém vem. Acho que você entende esse tipo de medo, não é?" Trovão havia se movido alguns passos na direção do menino, ainda mantendo distância, mas claramente atento à sua voz. Seus olhos negros fixavam-se em Joaquim com uma intensidade que poucos haviam testemunhado sem sentir pavor. O momento de conexão silenciosa foi brutalmente interrompido na manhã seguinte. Joaquim foi acordado pelos gritos e o alvoroço que vinha do cercado principal. Correu para ver o que acontecia, misturando-se aos trabalhadores que se aglomeravam nas cercas. O domador Jacinto Menezes, auxiliado por 4 peões com cordas e chicotes, tentava subjugar Trovão. O animal lutava furiosamente, relinchando de pavor e raiva, enquanto os homens tentavam jogá-lo ao chão. O coronel Mendonça observava a cena de uma distância segura, fumando tranquilamente. "Segurem firme!" gritava Jacinto, brandindo um chicote de couro trançado com ponteira metálica. "Vamos mostrar quem manda aqui." O estalo do chicote cortou o ar, atingindo o flanco de Trovão, que empinou violentamente. Um dos peões perdeu o equilíbrio, caindo dentro do cercado. O que se seguiu foi um caos de gritos e poeira. O cavalo, em pânico total, acertou um coice poderoso no domador que tentava se aproximar com esporas afiadas nas botas. O impacto lançou o homem contra a cerca com um estalo horrível. "Meu Deus, ele matou o Jacinto", gritou alguém, enquanto os peões corriam para arrastar o domador desacordado para fora do cercado. O coronel Mendonça, furioso, aproximou-se com o rosto vermelho de raiva. "Cansei de jogar dinheiro fora", bradou, observando o domador sendo carregado. "Se ninguém domar esse diabo em uma semana, vai pro abate. Não quero mais saber." Joaquim assistiu a cena todo encolhido, sentindo as lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Não era culpa de Trovão. Qualquer criatura reagiria assim quando encurralada e agredida. O avô Severino sempre dizia que violência só gera mais violência, seja com gente, seja com bicho. À noite, quando todos se recolheram, Joaquim não conseguiu dormir. Levantou-se silenciosamente e foi até o riacho que cortava a propriedade. Ali, à luz da lua, encontrou pequenas cenouras silvestres que cresciam nas margens úmidas. Colheu algumas,
guardando-as cuidadosamente no bolso da calça remendada. Com o livro de fábulas numa mão e as cenouras na outra, retornou sorrateiramente ao cercado de Trovão. O animal parecia mais agitado que na noite anterior, provavelmente ainda traumatizado pela tentativa de doma. Novas marcas de chicote eram visíveis em seu pelo brilhante. "Eu vi o que fizeram com você", sussurrou Joaquim, aproximando-se com cuidado da cerca. "Não devia ser assim." Trovão bufou nervosamente, movendo-se inquieto no outro extremo do cercado. O menino colocou as cenouras sobre um toco de madeira próximo à cerca e recuou alguns passos. Sentou-se na grama e abriu o livro, começando a ler em voz baixa e melodiosa uma fábula sobre um cavalo selvagem que se tornou protetor de uma aldeia. Enquanto lia, mantinha os olhos no livro, fingindo não notar os movimentos de Trovão. O cavalo aos poucos parou de andar em círculos. Suas orelhas se moviam na direção da voz do menino. Lentamente, como se testando cada passo, aproximou-se do toco onde as cenouras foram deixadas. Joaquim continuou lendo, controlando a vontade de olhar diretamente. Pelo canto do olho, viu quando o Trovão finalmente chegou ao toco, farejando as cenouras por longos momentos antes de pegá-las delicadamente com os lábios. O coração do menino acelerou, mas manteve a voz estável, virando a página com gestos calmos. A luz amarelada de uma lamparina surgiu na escuridão, fazendo Joaquim saltar de susto. Dona Teresa vinha caminhando em sua direção, a expressão severa no rosto enrugado. "Menino, tá ficando doido?", disse a cozinheira, erguendo a lamparina para enxergar melhor. Trovão recuou alguns passos, mas não fugiu para o outro lado do cercado como seria esperado. Permaneceu a uma distância média, observando a cena com atenção, as cenouras já consumidas. Dona Teresa parou abruptamente ao perceber a proximidade do animal e a calma com que observava o menino. A expressão severa da mulher suavizou-se gradualmente, dando lugar a algo entre espanto e admiração. "Nunca vi esse animal tão tranquilo perto de gente", murmurou, baixando a lamparina. "O que você está fazendo com ele?" "Só estou lendo histórias", respondeu Joaquim, mostrando o livro. "E trouxe algumas cenouras." A velha cozinheira aproximou-se com cuidado, observando a cena em comum. O cavalo que todos temiam, que já matara um homem e ferira outros, permanecia ali, relativamente calmo, a poucos metros de um menino franzino. "Minha avó dizia que existem pessoas que nasceram com o dom de falar a língua dos animais", sussurrou Dona Teresa, colocando gentilmente a mão no ombro de Joaquim. "Mas tenha cuidado, filho. O coronel já decidiu vender Trovão para o abate no fim da semana, e ele não vai gostar nada de saber que você está criando laços com o que ele considera apenas um investimento perdido." Na manhã seguinte, antes mesmo do primeiro canto do galo, Dona Teresa esgueirou-se até o galpão onde Joaquim dormia. O menino já estava acordado, sentado no colchão rasgado, contemplando o desgastado chapéu de couro de seu avô. "Tome, menino", sussurrou ela, entregando-lhe um pequeno embrulho de pano. "Pedaços de maçã e cenouras frescas da despensa. Mas tenha cuidado. O Nestor anda desconfiado, perguntando por que você sempre some antes do café." Joaquim recebeu o embrulho com olhos brilhantes. "Obrigado, Dona Teresa. Não vou deixar ninguém descobrir." Enquanto guardava as frutas no bolso, seus dedos tocaram algo familiar no fundo do baú improvisado onde guardava seus poucos pertences. Era uma velha gaita de boca, um dos raros objetos que conseguira salvar quando a enchente levou sua casa. Pertencera ao avô Severino, que a tocava nas noites de lua cheia, sentado na varanda da pequena casa à beira do rio. "Música é a linguagem que atravessa todas as barreiras, meu neto", dizia o velho, ensinando-lhe as primeiras notas. "Quando as palavras falham, a melodia encontra o caminho." Joaquim segurou a gaita como um tesouro precioso. Talvez, pensou, pudesse tentar algo novo com Trovão. O amanhecer tingia o céu de tons alaranjados quando o menino se aproximou cautelosamente do cercado isolado. Trovão já estava desperto, sua silhueta negra recortada contra a luz nascente. Quando notou a presença do menino, ergueu a cabeça, orelhas atentas, mas sem a agitação habitual.
Joaquim sentou-se a uma distância respeitosa e levou a gaita aos lábios. As primeiras notas saíram hesitantes, desafinadas pelo tempo sem uso. Gradualmente, a melodia tomou forma. Uma antiga canção que seu avô tocava para acalmar cavalos nervosos durante tempestades. Os olhos do menino se fixaram em Trovão, observando cada reação. O cavalo permaneceu imóvel inicialmente, apenas suas orelhas movendo-se na direção do som. Então, para surpresa de Joaquim, o animal deu alguns passos em sua direção, curioso. "Você gosta de música?", sussurrou o menino entre uma melodia e outra. "Meu avô dizia que cavalos têm ouvido melhor que gente." Dias se passaram nesta nova rotina. Cada manhã, antes que o rancho despertasse completamente, Joaquim visitava Trovão, sempre trazendo a gaita e alguma pequena oferenda, maçãs, cenouras, às vezes apenas sua voz suave lendo histórias do velho livro. A transformação era sutil, mas inegável. Trovão já não se mantinha no extremo oposto do cercado quando o menino chegava. Aproximava-se lentamente da cerca, sua postura menos defensiva, os olhos menos assustados. Em uma manhã particularmente significativa, o cavalo aceitou uma cenoura diretamente da mão estendida de Joaquim através das tábuas da cerca. "Olha só", comentou seu Zeca, um velho tratador que passava pelo local. "Em 40 anos cuidando de cavalo, nunca vi um bicho mudar tanto em tão pouco tempo." "O que você está fazendo com ele, menino?" Joaquim deu de ombros, tímido. "Só converso e toco música." O velho tratador balançou a cabeça impressionado. "Continua assim. Esse animal estava com o espírito quebrado quando chegou. Agora já tem luz nos olhos de novo." Enquanto alguns trabalhadores, como seu Zeca, observavam com genuína curiosidade, outros reagiam com escárnio. Durante o almoço, Joaquim frequentemente ouvia comentários zombeteiros. "Lá vai o moleque bruxo enfeitiçar o capeta de 4 patas", ria-se um dos peões mais jovens. "Daqui a pouco vai dizer que o cavalo fala com ele." "Deixa ele", respondeu outro mais velho. "Se o bicho tá mais calmo, melhor para todo mundo, menos um problema para o doutor resolver quando alguém se machucar." A conexão crescente entre Joaquim e Trovão não passou despercebida por Nestor. O capataz observava de longe, seu olhar desconfiado seguindo o menino sempre que este se aproximava do cercado isolado. "Tá perdendo tempo com esse cavalo, moleque", confrontou Nestor certa manhã, bloqueando o caminho de Joaquim. "O coronel já fechou negócio com o matadouro. Final da semana esse animal vira charque, entendeu? Pare de criar apego." As palavras atingiram Joaquim como um soco no estômago. Naquela noite, escondido no galpão escuro, o menino chorou silenciosamente, abraçado ao velho chapéu do avô. A ideia de Trovão sendo levado para o abate era insuportável. Em apenas algumas semanas, aquele animal tinha se tornado seu único amigo verdadeiro no rancho. "Não vou deixar isso acontecer", murmurou para si mesmo, enxugando as lágrimas com determinação. "Preciso fazer alguma coisa, algo que prove que ele não é perigoso." No crepúsculo da manhã seguinte, antes mesmo das primeiras luzes, Joaquim já estava de pé. Seu coração batia descompassado enquanto caminhava em direção ao cercado de Trovão, não apenas com a gaita e algumas frutas, mas com uma decisão que poderia mudar tudo, ou terminar em tragédia. O cavalo negro já o aguardava junto à cerca, agora familiarizado com a rotina matinal. Seus olhos grandes seguiram cada movimento quando Joaquim, em vez de sentar-se no lugar habitual, aproximou-se do portão do cercado. "Hoje vai ser diferente", sussurrou o menino, suas mãos tremendo levemente enquanto abria o cadeado com uma chave emprestada, do galpão de ferramentas. O rangido da dobradiça atraiu a atenção de alguns trabalhadores que chegavam para o turno da manhã. Um deles parou abruptamente, deixando cair o balde que carregava. "Meu Deus do céu! O moleque está entrando no cercado do demônio!" gritou, alertando outros que rapidamente começaram a se aproximar. "Sai daí, menino! Você vai morrer!" gritou um deles. "Chamem o Nestor! O garoto enlouqueceu!" gritou outro. Mas Joaquim bloqueou as vozes externas. Concentrou-se apenas em Trovão, que observava com evidente tensão o portão aberto e o menino hesitante na entrada do cercado.
O animal recuou alguns passos, bufando nervosamente. Está tudo bem, cantarolou Joaquim baixinho, no mesmo tom que usava para acalmar o cavalo através da cerca. Você me conhece, sou apenas eu. Com passos lentos e calculados, começou a entrar no cercado, continuando a cantarolar a toada que seu avô lhe ensinara. Seu corpo inteiro tremia, não tanto de medo, mas da enormidade do momento. Uma multidão de trabalhadores já se formava ao redor, observando a cena com horror e fascinação. Trovão moveu-se inquieto, trotando em um semicírculo, mantendo distância, mas sem mostrar agressividade. Seus olhos nunca deixavam o menino. Suas orelhas permaneciam atentas à melodia familiar. Volte aqui agora mesmo. A voz autoritária de Nestor cortou o ar. O capataz corria em direção ao cercado, seguido de perto pelo coronel Mendonça, que havia sido alertado sobre o incidente. Ignorando os gritos, Joaquim continuou seu lento avanço. Agora estava no centro do cercado, completamente vulnerável. Trovão havia parado de recuar, estudando o menino com intensidade. Você sabe que não vou te machucar, amigo, disse Joaquim, sua voz quase um sussurro, estendendo lentamente a mão aberta. Só quero mostrar a eles quem você realmente é. O tempo pareceu congelar. A multidão emudeceu. O coronel Mendonça e Nestor pararam junto à cerca, incrédulos demais para interferir. Todos prenderam a respiração enquanto o imenso cavalo negro, conhecido por sua ferocidade, dava um passo hesitante na direção do menino magricela. Foi um momento de pura magia. Uma conexão que transcendia palavras ou explicações racionais. Lentamente, Trovão aproximou-se até estar a apenas um braço de distância. Abaixou sua cabeça imponente e, com delicadeza surpreendente, tocou o focinho na mão estendida de Joaquim. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. Alguns se benzeram, outros simplesmente balançaram a cabeça, incapazes de acreditar no que viam. O cavalo-demônio, o assassino de homens, gentil como um cordeiro diante de um menino órfão. Isso é impossível, murmurou o coronel Mendonça, boquiaberto. Joaquim sorriu, lágrimas de alívio e alegria escorrendo silenciosamente por seu rosto. Com movimentos suaves, começou a acariciar o pescoço do animal, sentindo os músculos tensos relaxarem sob seu toque. Viu só? Disse o menino, não apenas para Trovão, mas para todos os que assistiam. Não é um demônio. Só precisava de alguém que o entendesse. Enquanto os trabalhadores observavam boquiabertos a cena impossível, Nestor se afastou sorrateiramente, um sorriso maldoso nos lábios. O coronel vai adorar saber que encontramos um jeito de fazer esse cavalo valer cada centavo que ele gastou, murmurou para si mesmo, dirigindo-se rapidamente à casa grande. A notícia sobre o feito extraordinário de Joaquim espalhou-se pelo rancho Estrela d'Alva como fogo em palha seca. Da cozinha aos galpões mais distantes, não se falava de outra coisa além do menino órfão que entrara no cercado do cavalo-demônio e saíra ileso. Mais que isso, saíra tendo conquistado a confiança do animal que todos temiam. No terraço da casa grande, Coronel Antônio Mendonça observava a propriedade com seus binóculos, focando especificamente no cercado onde, naquela manhã ensolarada, Joaquim trabalhava tranquilamente com Trovão. Mesmo à distância, era possível notar a mudança no comportamento do animal. Não havia mais coices violentos ou relinchos ameaçadores. Apenas atenção concentrada no pequeno humano que movimentava-se ao seu redor. Quem diria? Murmurou o coronel para si mesmo, abaixando os binóculos com um sorriso calculista. Esse moleque acabou de se tornar valioso. Minutos depois, Nestor aparecia no cercado, interrompendo bruscamente a sessão matinal de Joaquim. O menino acabara de conseguir que Trovão aceitasse um pedaço de maçã diretamente de sua mão, um avanço que o deixara radiante. Chega por hoje, ordenou o capataz, abrindo o portão com autoridade. O coronel quer falar com você, agora. Joaquim sentiu um frio na barriga. Em 2 anos vivendo no rancho, jamais havia sido chamado à casa grande. Fiz alguma coisa errada, seu Nestor? Ordens do patrão,
respondeu secamente. Agora você vai trabalhar com o cavalo quando e como eu mandar. Vamos logo, não deixe o coronel esperando. A casa principal do rancho Estrela d'Alva era um casarão colonial imponente, com varandas largas e janelas altas. Joaquim sentiu-se diminuto ao subir os degraus da entrada, seus pés descalços e sujos contrastando com o piso de mármore polido. As paredes ostentavam cabeças empalhadas de animais e fotografias do coronel com políticos e celebridades. Antônio Mendonça aguardava na sala principal, sentado em uma poltrona de couro, um copo de uísque na mão apesar da hora matinal. Examinou o menino de cima a baixo com olhar crítico. Então você é o domador de cavalos que todos estão comentando, disse finalmente, indicando uma cadeira à sua frente. Sente-se. Joaquim obedeceu, desconfortável, mantendo as mãos sobre os joelhos para esconder a sujeira sob as unhas. O silêncio pesou por alguns segundos antes do coronel retomar a palavra. Vou ser direto, moleque. Aquele cavalo me custou o preço de uma fazenda pequena. Quando nenhum dos meus homens conseguiu domá-lo, achei que tinha jogado dinheiro fora. Fez uma pausa, sorvendo um gole da bebida. Mas agora você mudou tudo. Eu só estou sendo amigo dele, senhor, respondeu Joaquim timidamente. O coronel riu. Amigo? Cavalos não têm amigos, menino. Tem donos e domadores. Inclinou-se para a frente, os olhos calculistas. Agora você tem valor, moleque. Mas lembre-se, tanto você quanto aquele cavalo me pertencem. Entendeu bem? Joaquim assentiu em silêncio, o estômago revirando com aquelas palavras. O coronel então explicou seu plano. A partir daquele dia, o menino trabalharia exclusivamente com Trovão, sob supervisão direta de Nestor. Haveria horários específicos para apresentações, quando visitantes poderiam ver o incrível vínculo entre o menino e o cavalo. E, claro, pagariam por isso. Na tarde daquele mesmo dia, a primeira sessão supervisionada começou. Nestor permanecia do lado de fora do cercado, cronômetro na mão, enquanto outros peões e alguns visitantes curiosos observavam à distância. Vamos lá, moleque. Mostre o que sabe fazer, ordenou o capataz, impaciente. Faz esse cavalo andar em círculos, e rápido. A presença dos observadores e a pressão de Nestor mudaram completamente a dinâmica. Trovão, normalmente calmo quando estava sozinho com Joaquim, mostrava-se agitado, percebendo a tensão no ar. Seus olhos vigilantes alternavam entre o menino e os estranhos, as orelhas deitadas para trás em sinal de desconforto. Ele não está acostumado com tanta gente, explicou Joaquim, tentando acalmar o animal com sua voz. Precisamos ir devagar. Devagar? Nestor bateu o cronômetro contra a palma da mão. O coronel não paga para ir devagar. Esses homens vieram ver um espetáculo. Faz esse bicho obedecer. Joaquim aproximou-se lentamente de Trovão, sussurrando palavras gentis. Me desculpe, amigo. Não queria que fosse assim. O cavalo recuou, bufando nervosamente. A mágica que acontecia quando estavam sozinhos evaporou sob os olhares expectantes e a pressão do capataz. Nos dias seguintes, a notícia sobre o menino milagroso, que domara o cavalo assassino, espalhou-se além dos limites do rancho. Comerciantes da cidade próxima, fazendeiros vizinhos e curiosos de todo tipo começaram a aparecer, esperando testemunhar o fenômeno. O coronel Mendonça, percebendo a oportunidade de lucro, instalou uma pequena bilheteria improvisada na entrada da propriedade. R$ 5 para ver o menino milagre e o cavalo demônio, hoje às 3 da tarde, anunciava orgulhosamente para os visitantes que chegavam. Um espetáculo único no sertão nordestino. Joaquim sentia-se cada vez mais pressionado. As sessões que antes eram momentos de conexão genuína transformaram-se em performances para plateias exigentes. Trovão, sensível às mudanças, alternava entre momentos de cooperação relutante e episódios de agitação. A confiança conquistada com tanta paciência parecia oscilar diariamente. Numa tarde particularmente quente, entre os diversos espectadores que se aglomeravam ao redor do cercado, uma figura diferente se destacava. Um homem de meia idade vestindo uma camisa simples mas limpa, com um crucifixo discreto no pescoço. Observava atentamente não apenas o cavalo e o menino,
mas também o comportamento do coronel e seus homens. Após a apresentação, que naquele dia fora particularmente tensa, com Trovão recusando-se a fazer a maioria dos comandos, o homem aproximou-se de Joaquim, que estava enchendo um balde com água fresca para o animal. "Você tem um dom especial, meu filho", disse com voz serena. "Sou o padre Augusto, da paróquia de Bom Jesus da Lapa." Joaquim olhou-o com surpresa. "O senhor veio ver o cavalo também?" "Vim ver o que as pessoas estão chamando de milagre", respondeu sorrindo gentilmente. "Mas também vim porque reconheci seu nome quando falaram de você na cidade. Você é a cara do seu avô Severino. Ele tinha o mesmo dom com os cavalos." O menino quase derrubou o balde. "O senhor conheceu meu avô?" "Muito bem", assentiu o padre. "Ele era um homem bom e justo, e estas terras..." Fez um gesto amplo, abaixando a voz. "Seu avô não perdeu estas terras de forma justa, meu filho. O coronel se aproveitou da seca de 83, quando muitas famílias estavam desesperadas." Joaquim sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Sempre soubera que o avô tinha sido proprietário de terras antes de se tornar apenas um domador itinerante, mas nunca conhecera os detalhes da perda. A conversa foi interrompida pela chegada abrupta de Nestor, que olhava com desconfiança para o padre. "O que está fazendo aqui?" "A apresentação já acabou", disse rispidamente. "Apenas conversando com o jovem sobre seu talento impressionante", respondeu o padre com calma. "A igreja sempre se interessa pelo bem-estar dos jovens da comunidade, especialmente órfãos." Nestor franziu o senho. "Bem, converse em outro horário. Agora o moleque precisa treinar o cavalo para amanhã. Temos visitantes importantes chegando." Quando o padre se afastou, Nestor empurrou Joaquim de volta para o cercado. "Chega dessa conversa mole. Faz esse cavalo obedecer de uma vez. Quero ver ele ajoelhar quando você mandar." "Mas, seu Nestor, ele nunca fez isso antes. Precisamos de tempo para..." "Tempo? O coronel quer resultados." Irritado, o capataz bateu palmas ruidosamente e gritou, tentando apressar o processo. O barulho repentino assustou Trovão, que empinou violentamente, seus cascos dianteiros subindo perigosamente próximos à cabeça de Joaquim. "Cuidado!" gritou alguém. Por um instante terrível, pareceu que o menino seria atingido. Mas mesmo em seu momento de pânico, Trovão desviou o corpo no último segundo, caindo ao lado de Joaquim sem tocá-lo. "Esse animal é um perigo!" bradou Nestor, abrindo rapidamente o portão para tirar o menino do cercado. "Quase te matou. Não foi culpa dele", protestou Joaquim. "Ele se assustou com seu grito e as palmas." "Não se força uma amizade, senhor Nestor." A voz serena do padre Augusto interrompeu a discussão. O religioso havia retornado ao ouvir a comoção. "Nem entre humanos, nem com animais. A confiança tem seu próprio tempo." O capataz lançou um olhar irritado ao padre, mas não retrucou. Em vez disso, ordenou que Joaquim encerrasse as atividades por aquele dia e fosse ajudar na cozinha. Quando todos se afastaram, padre Augusto aproximou-se novamente do menino, discretamente colocando algo em suas mãos. "Isto pertencia ao seu avô", disse em voz baixa. "O coronel nunca soube, mas Severino me entregou antes de partir. Era um pequeno embrulho de couro, do tamanho de um livro." O padre afastou-se rapidamente, antes que Joaquim pudesse agradecer ou fazer perguntas. Naquela noite, escondido no escuro do galpão, o menino abriu cuidadosamente o embrulho. Dentro havia um diário encadernado em couro desgastado, as páginas amareladas preenchidas com a caligrafia irregular de seu avô. Entre as páginas, pequenos documentos dobrados, escrituras, recibos, cartas, contavam uma história diferente sobre como a família perdera suas terras. Mas o que realmente capturou sua atenção foram as anotações detalhadas sobre cavalos. Métodos de aproximação, técnicas de comunicação, segredos passados por gerações. E mais importante, a confirmação de algo que Joaquim sempre sentira instintivamente. Cavalos não eram meras ferramentas ou propriedades. Eram seres com personalidades complexas, memórias profundas e capacidade de formar vínculos verdadeiros. Com o coração acelerado,
Percebeu que aquele diário não continha apenas os segredos do avô para se comunicar com cavalos, mas também documentos que provavam que parte do rancho Estrela d'Alva foi tomada irregularmente da família de Joaquim. Os documentos guardados no diário do avô Severino revelavam uma história dolorosa. À luz fraca de uma vela, Joaquim debruçou-se sobre as páginas amareladas, decifrando a caligrafia irregular. O segredo é respirar junto com eles. Lia uma anotação. Quando seu fôlego sincroniza com o deles, duas almas começam a se entender. O menino correu os dedos pelas páginas, fascinado com os desenhos detalhados de posições de orelhas, expressões de olhos e posturas corporais de cavalos. Seu avô não apenas dominava a linguagem dos animais, mas também a registrara meticulosamente, preservando um conhecimento que muitos considerariam mera superstição. Entre os ensinamentos sobre cavalos, documentos amarelados contavam como o Coronel Mendonça havia se aproveitado da seca devastadora de 1983. Severino, desesperado para alimentar sua família e seus animais, aceitara um empréstimo com termos impossíveis, perdendo eventualmente tudo para o fazendeiro astuto. O diário revelava que a propriedade onde hoje se erguia o rancho Estrela d'Alva pertencera legitimamente à família Ferreira por 3 gerações. A descoberta tirou o sono de Joaquim. Deitado no colchão surrado, o menino imaginava como seria ter crescido ali, não como agregado, mas como herdeiro legítimo daquelas terras. Pensamentos contraditórios inundavam sua mente. Raiva pelo que fora roubado de sua família, mas também gratidão por ter encontrado Trovão. Enquanto isso, na Casa Grande, o Coronel Mendonça fazia planos ambiciosos ao telefone. Venha ver o único menino no Brasil que domou o cavalo assassino sem um arranhão. Domingo às 3 da tarde. Traga sua família, anunciava com entusiasmo teatral. Teremos churrasco, música ao vivo e um espetáculo que você não vai acreditar até ver com seus próprios olhos. O evento de domingo estava sendo divulgado por toda a região. O coronel havia convidado fazendeiros influentes, políticos locais e até mesmo uma equipe da TV regional de Juazeiro. As semanas de apresentações menores haviam criado um burburinho considerável, mas o domingo seria o grande espetáculo, a consolidação do rancho Estrela d'Alva como local de uma atração única no sertão nordestino. Na manhã seguinte, Nestor entregou a Joaquim uma lista escrita em papel timbrado do rancho. O coronel quer isso tudo até sábado, anunciou secamente. A lista detalhava truques que Trovão deveria realizar durante a apresentação. Ajoelhar, deitar, andar em círculos perfeitos, parar ao comando de voz e permitir que Joaquim ficasse em pé sobre suas costas. Não funciona assim, protestou o menino, sentindo o estômago afundar. Trovão não é um cão de circo. Ele precisa confiar primeiro. Essas coisas levam tempo. O capataz encolheu os ombros. Problema seu, moleque. O coronel vendeu ingressos prometendo um show completo. Se não entregar, volta para o olho da rua. A pressão sobre Joaquim aumentava a cada dia. As sessões com Trovão, antes momentos sagrados de conexão e descoberta mútua, transformaram-se em ensaios tensos. O cavalo, sensível às mudanças no comportamento do menino, respondia com hesitação crescente. Parecia sentir que algo havia mudado, que a pureza do vínculo estava sendo comprometida por expectativas externas. No terceiro dia de ensaios forçados, nuvens negras começaram a se formar no horizonte. Os trabalhadores do rancho olhavam apreensivos para o céu, reconhecendo os sinais de uma tempestade severa se aproximando. "Recolham todo o equipamento", gritava Nestor. "Amarrem bem as lonas dos celeiros, tragam os animais para os estábulos cobertos." Uma agitação tomou conta da propriedade. Homens corriam em todas as direções, protegendo ferramentas, maquinário e os animais mais valiosos. Trovão, particularmente agitado com a queda na pressão atmosférica e o vento que aumentava, foi levado às pressas para o estábulo principal. Joaquim observava a movimentação da porta do galpão onde dormia, preocupado com o estado emocional do cavalo. Trovão associava tempestades a experiências traumáticas de seu passado, algo que o menino percebera nas poucas vezes em que chovera desde sua chegada ao rancho. Quando os primeiros relâmpagos cortaram o céu e o vento ganhou força violenta,
Joaquim não conseguiu mais conter sua preocupação. Envolvendo o diário do avô num saco plástico e escondendo-o sob a camisa, correu pelo terreiro enlameado em direção ao estábulo principal. O interior do estábulo estava na penumbra, iluminado apenas por alguns lampiões. A maioria dos trabalhadores havia se refugiado na casa principal ou no barracão comunitário. O barulho da chuva castigando o telhado de zinco era ensurdecedor, pontuado por trovões que faziam a estrutura de madeira estremecer. No compartimento mais distante, separado dos outros animais, Trovão estava em pânico evidente. Empinava e coiceava as paredes divisórias, seus olhos arregalados mostrando o branco em torno das íris, sinal claro de terror extremo. A cada trovão, seu pânico aumentava. "Calma, amigo", sussurrou Joaquim, aproximando-se lentamente. "Estou aqui agora." O cavalo não pareceu reconhecê-lo inicialmente, dominado pelo medo irracional que a tempestade desencadeava. Joaquim lembrou-se então de uma passagem específica do diário. Para acalmar um cavalo em pânico, primeiro acalme a si mesmo. Eles sentem nosso medo como se fosse deles. Sentando-se no chão de palha, o menino fechou os olhos e começou a respirar profundamente, ignorando conscientemente os estrondos da tempestade. Contava mentalmente cada inspiração e expiração, como seu avô ensinara nas páginas do diário. 1, 2, 3, murmurava, sua voz adquirindo um ritmo constante e hipnótico. Dentro, fora, dentro, fora. Por longos minutos, permaneceu assim, aparentemente alheio ao caos da tempestade e ao pânico do animal. Gradualmente, sua própria calma começou a preencher o espaço entre eles. Trovão ainda se movimentava inquieto, mas os movimentos erráticos haviam diminuído. Suas orelhas, antes coladas para trás em posição defensiva, agora se moviam ocasionalmente na direção da voz do menino. Sem abrir os olhos, Joaquim continuou o exercício, agora acrescentando palavras suaves entre as respirações. "A tempestade é apenas água e vento. Não pode nos machucar aqui dentro. Estamos seguros juntos." Aos poucos, a respiração ofegante do cavalo começou a desacelerar, sincronizando-se inconscientemente com o ritmo estabelecido pelo menino. Quando Joaquim finalmente abriu os olhos, viu que Trovão o observava com intensidade, ainda assustado, mas já presente o suficiente para reconhecê-lo. "Isso mesmo", encorajou suavemente, levantando-se com movimentos lentos e deliberados. "Vamos respirar juntos." Aproximou-se passo a passo, mantendo contato visual contínuo até estar ao alcance do animal. Quando um trovão particularmente forte estremeceu o estábulo, Trovão bufou assustado, mas não recuou quando Joaquim estendeu a mão para tocar seu pescoço. "Sinta minha respiração", sussurrou, posicionando-se de modo que o cavalo pudesse sentir o ar quente de sua respiração contra as narinas. Era uma técnica antiga descrita no diário, uma forma de estabelecer sincronia física direta. A magia do momento foi quase palpável. Enquanto a tempestade rugia lá fora, dentro do estábulo, dois seres encontravam paz na presença um do outro. Lentamente, Joaquim moveu sua mão até o peito do animal, sentindo pela primeira vez os batimentos cardíacos de Trovão sob sua palma. "Posso sentir seu coração", murmurou maravilhado. "Está mais calmo agora." A tempestade continuou por horas, mas dentro daquele estábulo o tempo parecia suspenso. Joaquim falava baixinho, contando histórias de seu avô, de sua infância às margens do rio, de seus sonhos para o futuro. Eventualmente, exausto pelo estresse emocional do dia e embalado pelo calor do grande animal, o menino adormeceu encostado no flanco de Trovão, que havia se deitado na palha. O amanhecer revelou os estragos da tempestade. Cercas derrubadas, telhados danificados, estradas transformadas em lamaçais. O evento tão promovido para domingo estava inevitavelmente cancelado, para a frustração do coronel Mendonça. Dona Teresa foi quem encontrou Joaquim e Trovão no estábulo. A visão do menino dormindo tranquilamente encostado no cavalo demônio, ambos respirando em perfeita sincronia,
Arrancou da velha cozinheira uma exclamação de espanto. Meu Deus do céu, é um milagre mesmo, sussurrou, benzendo-se rapidamente. Joaquim acordou com o som, esfregando os olhos sonolentos. Trovão já estava desperto, mas permanecia deitado, como se relutante em perturbar o descanso do menino. Bom dia, Dona Teresa, murmurou Joaquim sorrindo timidamente. Como você conseguiu isso, menino? Perguntou ela, ainda assombrada com a cena. Ele parece outro animal. Não fui eu, respondeu Joaquim, acariciando gentilmente o pescoço de Trovão, que se levantava vagarosamente. Foi meu avô que me ensinou, através do diário dele. E foi Trovão que escolheu confiar. A notícia sobre como Joaquim passara a noite da tempestade se espalhou rapidamente pelo rancho, intensificando ainda mais a aura quase mística que começava a se formar ao redor do menino e do cavalo. Enquanto ajudava nos reparos após a tempestade, carregando tábuas e pregos para consertar cercas, Joaquim notou uma movimentação incomum na entrada da propriedade. Um carro da cidade, mais elegante que os veículos utilitários habituais do rancho, estacionava próximo à casa grande. Uma jovem mulher de aparência urbana desceu, carregando uma mala de viagem e uma pasta de documentos. Usava calças jeans de marca, camisa bem passada e óculos escuros. Uma figura completamente deslocada no ambiente rural. Quem é aquela? Perguntou Joaquim a seu Zeca, que pregava tábuas numa cerca próxima. É Carolina, a neta do coronel, respondeu o velho. Estuda direito em Salvador. Vem pouco, geralmente só nas festas de fim de ano. Enquanto trabalhavam nos reparos durante a tarde, Joaquim notou a jovem observando-o de longe várias vezes. Parecia estudá-lo com interesse, especialmente quando ele interagia com Trovão. O menino tentou ignorar, concentrando-se nas tarefas, mas sentia-se desconfortável sob aquele olhar analítico. No final do dia, quando levava Trovão de volta ao cercado recém-consertado, Carolina finalmente se aproximou. De perto, Joaquim percebeu que ela era mais jovem do que aparentava à distância. Talvez 20 e poucos anos, com olhos inteligentes e expressão determinada. Então você é o famoso menino dos cavalos que meu avô não para de falar? Perguntou diretamente, estudando tanto o menino quanto o animal com olhar crítico. Seus olhos perspicazes de estudante de direito notaram imediatamente as cicatrizes nas costas do animal e a magreza do menino. Parece que vocês dois têm muito em comum, inclusive o fato de que meu avô lucra às custas de ambos. A franqueza de Carolina deixou Joaquim sem palavras. Nunca imaginara que alguém da família do coronel falaria daquela maneira, muito menos a própria neta. O menino desviou o olhar, sem saber como responder, enquanto Trovão observava a recém-chegada com evidente desconfiança, as orelhas levemente inclinadas para trás. Não precisa ficar assustado, continuou Carolina, suavizando o tom. Não sou como meu avô. Nos dias seguintes, Joaquim notou que Carolina o observava constantemente. Escondida atrás de árvores ou fingindo ler um livro na varanda, a jovem documentava discretamente com seu celular as interações entre o menino e o cavalo. Inicialmente, isso o incomodava. Parecia mais uma pessoa querendo lucrar com o espetáculo. Numa manhã particularmente clara, enquanto trabalhava com Trovão no exercício de confiança que havia lido no diário do avô, Joaquim percebeu que estava sendo fotografado novamente. Suspirou, interrompendo o exercício. Se quer tanto ver, por que não vem mais perto? Chamou, surpreendendo a si mesmo com a própria ousadia. Carolina, pega de surpresa, hesitou antes de se aproximar da cerca. Desculpe, não queria atrapalhar. Não está atrapalhando, respondeu Joaquim, mais calmo agora. Mas Trovão percebe quando alguém fica espiando. Deixa ele nervoso. A estudante guardou o celular no bolso. Quantos anos você tem, Joaquim? 12. Você frequenta a escola? O menino balançou a cabeça negativamente. Não desde que vim para o rancho. Seu Nestor diz que não temos tempo para isso. E você recebe algum salário pelo seu trabalho? Outra negativa. Ganho comida e lugar para dormir. Carolina franziu o senho, tomando notas mentais. Aquela conversa à beira do cercado marcou o início de uma aliança improvável. Nos dias seguintes, a neta do coronel começou a fazer perguntas mais específicas sobre a rotina de Joaquim,
as condições de trabalho e como havia chegado ao rancho. Numa tarde, quando todos estavam ocupados com os preparativos para o evento adiado, Carolina pediu para ver onde o menino dormia. Joaquim a levou até o galpão de ferramentas, mostrando o quartinho improvisado com o colchão rasgado no chão, uma caixa de madeira servindo como mesa e o baú velho onde guardava seus poucos pertences. "Meu Deus!" murmurou ela, horrorizada com as condições. "Isso é desumano." O menino deu de ombros, acostumado à precariedade. "É melhor que dormir na rua." Algo naquela resposta resignada pareceu tocar profundamente Carolina. Seus olhos marejaram brevemente antes de recuperar a compostura profissional. "Joaquim, acho que você deveria saber que o que está acontecendo aqui não é legal. Trabalho infantil é crime no Brasil." O silêncio que se seguiu foi quebrado por um relincho distante de trovão. Como se tomando coragem do som, Joaquim retirou o diário de seu esconderijo sob o colchão. "Acho que seu coração é bom, mesmo sendo neta dele", disse, estendendo o precioso objeto. "Isso pertencia ao meu avô Severino." Carolina folheou o diário com cuidado, seus olhos se arregalando ao encontrar os documentos antigos entre as páginas. Imediatamente começou a fotografar cada página com seu celular. "Vou enviar isso para colegas da Faculdade de Direito analisarem", explicou, digitando rapidamente uma mensagem. "Precisamos entender exatamente o que aconteceu com as terras da sua família." Enquanto Carolina lidava com a parte legal da situação, Joaquim intensificava seu trabalho com Trovão, agora guiado pelas técnicas detalhadas no diário do avô. Uma passagem em particular havia chamado sua atenção. Para conquistar a confiança total de um cavalo assustado, é preciso sussurrar as palavras-chave em seu ouvido enquanto toca os pontos de relaxamento no pescoço. São 3 pontos específicos que correspondem a nós de tensão que o animal carrega desde o nascimento. Numa manhã de céu claro, quando os primeiros raios de sol tocavam o cercado, Joaquim decidiu tentar. Com movimentos lentos e deliberados, posicionou-se ao lado de Trovão, que já permitia seu toque, mas ainda mantinha uma barreira invisível de desconfiança. "Confie", sussurrou no ouvido do animal, tocando o primeiro ponto descrito no diário, logo abaixo da mandíbula. "Paz", continuou, deslizando os dedos para o segundo ponto, na curva do pescoço. "Liberdade", finalizou, pressionando suavemente o terceiro ponto, próximo à cernelha. Trovão fechou os olhos, um tremor quase imperceptível percorrendo seu corpo poderoso. Quando os reabriu, algo havia mudado em seu olhar. Uma barreira invisível parecia ter se dissolvido. O que aconteceu em seguida deixou Joaquim sem fôlego. Lentamente, com uma graciosidade que contrastava com seu porte imponente, Trovão dobrou os joelhos dianteiros, baixando-se até quase tocar o chão com o peito. Era um convite claro, um gesto que poucos cavalos fazem voluntariamente, especialmente aqueles que sofreram traumas. Com o coração acelerado, Joaquim entendeu o significado. Cuidadosamente, subiu nas costas do animal, sem qualquer arreio ou cabresto. Quando o Trovão se ergueu novamente, o menino sentiu uma conexão tão profunda que seus olhos marejaram. Não havia mais barreiras entre eles, apenas confiança absoluta. Nos dias seguintes, Joaquim e Trovão evoluíram de forma extraordinária. Guiados apenas por toques suaves e comandos vocais, cavalgavam pelo cercado em perfeita harmonia. O menino descobriu que bastava inclinar levemente o corpo ou pressionar gentilmente com os joelhos para direcionar o animal. Não precisavam de rédeas, esporas ou chicotes, apenas a linguagem silenciosa que compartilhavam. A notícia dessa evolução chegou rapidamente aos ouvidos do coronel, que imediatamente remarcou o grande evento para o domingo seguinte. Desta vez, a propaganda foi ainda mais grandiosa. Cartazes espalhados pela cidade anunciavam: "O menino que monta o cavalo demônio sem arreios nem rédeas, um espetáculo único no mundo." "Domingo verão o impossível", gabava-se o coronel para um grupo de fazendeiros locais que visitavam o rancho. "O cavalo assassino completamente domado por um moleque. R$ 30 o ingresso. Vale cada centavo." Enquanto a data se aproximava,
Nestor intensificava a pressão sobre Joaquim. Observava cada sessão com um olhar invejoso e raivoso, ressentindo-se da atenção que o menino recebia. Esse pivete tá achando que vai tomar meu lugar? Resmungava para si mesmo enquanto observava a crescente habilidade de Joaquim. Vamos ver. Numa noite particularmente escura, quando todos já haviam se recolhido, Nestor esgueirou-se até o cercado de Trovão. Carregava uma vara comprida com um pano embebido em uma substância de cheiro forte e desagradável. Cutucou o cavalo adormecido, assustando-o com o odor e os movimentos bruscos. Trovão acordou em pânico, relinchando e empinando violentamente. Satisfeito com o resultado, Nestor repetiu a provocação várias vezes antes de se retirar sorrateiramente. Na manhã seguinte, Joaquim encontrou um animal completamente diferente. Trovão estava agitado, desconfiado, recuando quando o menino se aproximava, um retrocesso devastador em sua relação. "O que aconteceu, amigo?" perguntou Joaquim, genuinamente confuso e magoado. Durante horas, tentou reconquistar a confiança perdida, falando suavemente, oferecendo maçãs, tocando a gaita do avô, mas Trovão mantinha-se distante, como nos primeiros dias. Foi Carolina quem desvendou o mistério. Retornando de uma caminhada noturna, avistou Nestor repetindo a sabotagem na noite seguinte. "Eu sabia que você era baixo, mas não imaginava quanto." Confrontou ela, saindo das sombras. O capataz empalideceu, deixando cair a vara com o pano. "Senhorita Carolina, eu só estava verificando a segurança do animal. Tenho certeza que meu avô ficaria interessado em saber quem está prejudicando seu novo investimento." Rebateu ela friamente, filmando a cena com seu celular. A intervenção de Carolina impediu que Nestor continuasse sua sabotagem, mas o dano já estava feito. Joaquim precisou de dias de trabalho paciente para reconstruir o vínculo com Trovão. A experiência, embora dolorosa, ensinou ao menino uma valiosa lição sobre a fragilidade da confiança e como traumas podem ressurgir facilmente. Enquanto isso, o apoio da comunidade local ao jovem domador crescia organicamente. Seu Zeca do mercadinho foi o primeiro a aparecer com presentes. Uma camisa nova para Joaquim e maçãs frescas para Trovão. "Vocês são a alegria do povoado agora", explicou o comerciante sorrindo largamente. "Todo mundo só fala do menino e do cavalo mágico." Outros moradores seguiram o exemplo. Uma senhora trouxe um par de botas que pertencera a seu filho, já crescido. Um professor aposentado apareceu com livros escolares, oferecendo-se para dar aulas a Joaquim nos fins de tarde. Uma família de agricultores começou a trazer regularmente feno de melhor qualidade para Trovão. "É como se toda a comunidade estivesse adotando vocês dois", comentou Carolina, observando a fila de visitantes que se formava aos domingos, mesmo sem evento oficial. O crescente apoio popular não passou despercebido pelo coronel Mendonça. Embora irritado com a atenção independente que Joaquim recebia, reconhecia o potencial lucrativo da situação. Intensificou a divulgação do grande evento, agora com apoio de rádios locais e até mesmo um pequeno anúncio na TV regional. Na véspera da grande apresentação, Joaquim sentiu o peso da responsabilidade enquanto escovava cuidadosamente o pelo negro e brilhante de Trovão. O animal, agora completamente recuperado da sabotagem de Nestor, respondia ao toque com confiança renovada. "Amanhã precisamos mostrar a todos o que construímos", sussurrou o menino, mais para si mesmo que para o cavalo. "Não pelo dinheiro do coronel, mas para que entendam que você nunca foi um demônio. Só estava assustado e magoado como eu." Trovão respondeu com um relincho suave, tocando o focinho no ombro de Joaquim. Era incrível como aquele imenso animal que um dia fora temido por todos, agora demonstrava tamanha gentileza. Ao anoitecer, Carolina reuniu Joaquim, Dona Teresa e Padre Augusto num canto isolado do rancho, longe de ouvidos curiosos. Seu rosto estava iluminado por uma determinação quase febril. "Tenho notícias importantes", anunciou em voz baixa. "Meus colegas da Faculdade de Direito confirmaram que os documentos do seu avô são legítimos, Joaquim." O coração do menino acelerou. Dona Teresa apertou sua mão em apoio silencioso. "E descobrimos mais", continuou Carolina.
olhando ao redor para certificar-se que ninguém escutava. Meu avô nunca registrou você oficialmente como trabalhador, o que configura trabalho infantil. Temos um plano, mas precisamos que a apresentação de amanhã aconteça exatamente como ele espera, pelo menos no início. O plano de Carolina pairava no ar como uma promessa de mudança, enquanto a noite caía sobre o rancho Estrela d'Alva. Joaquim mal conseguiu dormir, revirando-se no colchão rasgado, imaginando o que aconteceria no dia seguinte. Através da pequena janela do galpão, observava as estrelas e pensava em Trovão, sozinho no cercado, provavelmente tão ansioso quanto ele. O amanhecer trouxe uma agitação incomum ao rancho. Muito antes do sol aparecer completamente no horizonte, trabalhadores já montavam arquibancadas improvisadas ao redor do cercado principal. Faixas coloridas foram penduradas na entrada da propriedade anunciando o milagre do menino e do cavalo, em letras vermelhas chamativas. O coronel Mendonça, vestido com seu melhor terno de linho branco, supervisionava tudo pessoalmente, gritando ordens em todas as direções. Não, não. As cadeiras reservadas vão na frente. As pessoas importantes sentam na frente. Os pobres podem ficar atrás. Esbravejou quando viu um trabalhador posicionando bancos de madeira simples na primeira fileira. Acham que o prefeito vai sentar no mesmo lugar que um lavrador? Use a cabeça, homem. Joaquim observava a movimentação de longe, o estômago embrulhado de nervosismo. Aproveitando um momento de distração geral, escorregou para o estábulo onde Trovão havia sido colocado na noite anterior para ser preparado para a apresentação. O imenso cavalo negro parecia sentir a tensão no ar. Suas orelhas moviam-se constantemente, captando os sons incomuns de martelos, vozes exaltadas e veículos chegando. Quando viu Joaquim, aproximou-se da divisória, baixando a cabeça para o nível do menino. Hoje precisamos mostrar o que construímos, amigo, sussurrou Joaquim, acariciando o focinho aveludado. Vai ter muita gente olhando, mas somos só nós dois como sempre. Lembra? Só confia em mim, como eu confio em você. Trovão respirou profundamente, suas narinas dilatando-se para captar o cheiro familiar do menino. Havia uma compreensão quase sobrenatural em seus olhos escuros, como se entendesse perfeitamente a importância daquele dia. Do lado de fora do estábulo, escondido atrás de um barril, Nestor observava a cena com desprezo. Quando Joaquim finalmente saiu para buscar água fresca, o capataz aproveitou a oportunidade. Sorrateiramente, entrou no estábulo e escondeu a pequena gaita que o menino deixara sobre um fardo de feno. Em seguida, aproximou-se do bebedouro de Trovão, olhando rapidamente ao redor para certificar-se que ninguém o via. De um pequeno saco em seu bolso, retirou um pó amarelado que despejou na água. Era uma mistura de pimenta e ervas irritantes que usavam para marcar cavalos arredios. Não letal, mas suficiente para causar desconforto e agitação. Vamos ver seu espetáculo agora, moleque, murmurou com um sorriso maldoso. O que Nestor não percebeu foi que Dona Teresa havia notado seu comportamento suspeito. A velha cozinheira, carregando uma cesta de pães para o café dos trabalhadores, parou atrás de uma coluna e observou toda a sabotagem. Assim que o capataz se afastou, ela entrou rapidamente no estábulo. Covarde! Tentar ferir um animal e prejudicar uma criança, resmungou indignada, enquanto esvaziava apressadamente o bebedouro contaminado. Encheu-o novamente com água limpa de seu próprio cantil e, procurando entre o feno, encontrou a gaita escondida. Guardou-a no bolso do avental, determinada a entregá-la a Joaquim antes da apresentação. Enquanto isso, o rancho se transformava. Carros luxuosos começaram a chegar, trazendo fazendeiros importantes da região, políticos de paletó e gravata apesar do calor, famílias abastadas com crianças vestidas em roupas de domingo. Uma van com o logo da TV regional estacionou próximo à casa principal, técnicos descarregando equipamentos de filmagem. O coronel Mendonça circulava entre os convidados ilustres, distribuindo apertos de mão e sorrisos calculados. Vocês não vão acreditar no que verão hoje, repetia orgulhosamente. Um fenômeno único no mundo. Carolina observava tudo de longe, circulando discretamente entre os grupos,
falando ao telefone em voz baixa. Sim, todos estão aqui. É o momento perfeito. Certifique-se que cheguem antes do final da apresentação. À medida que o horário anunciado se aproximava, o cercado central foi esvaziado. Trovão seria o único animal a ocupar aquele espaço durante a apresentação. Quando 2 tratadores o conduziram para lá, houve um murmúrio coletivo da plateia já acomodada nas arquibancadas. A reputação do cavalo-demônio havia se espalhado, e muitos vieram especificamente para ver se os rumores sobre sua transformação eram verdadeiros. O imponente manga-larga marchador negro parecia sentir o peso de todos aqueles olhares. Movimentava-se inquieto pelo cercado, bufando e sacudindo a cabeça, revirando a terra com os cascos. Seus olhos vasculhavam nervosamente a multidão barulhenta, trazendo memórias de arenas de rodeio onde fora maltratado no passado. Está vendo? O bicho continua perigoso, comentou um fazendeiro gordo na primeira fila. Aposto que vai dar um show atacando o moleque. O coronel Mendonça, que passava por ali, sorriu confiante. Fique tranquilo, meu amigo. O que verá hoje vai mudar sua concepção sobre domação de cavalos. Finalmente, após uma breve introdução feita pelo próprio coronel através de um microfone, chegou o momento que todos aguardavam. Joaquim apareceu na entrada do cercado, parecendo ainda menor diante da multidão e do imenso animal agitado. Um silêncio expectante caiu sobre a plateia. Algumas mães puxaram seus filhos para mais perto, temendo presenciar um acidente. Homens inclinaram-se para a frente em suas cadeiras, antecipando a ação. Joaquim sentiu o peso de todos aqueles olhares, mas concentrou-se apenas em Trovão. O cavalo estava claramente perturbado, mais agitado do que o normal, mesmo considerando a situação incomum. Algo estava errado. Foi quando Dona Teresa apareceu discretamente ao seu lado, entregando-lhe a gaita. Nestor envenenou a água dele, mas limpei tudo, sussurrou rapidamente. Ele também escondeu isso. Vai com Deus, menino. Aliviado por ter recuperado seu amuleto musical, Joaquim respirou fundo e entrou no cercado. Trovão mantinha-se afastado, trotando em círculos nervosos, as orelhas deitadas para trás em sinal de estresse. Em vez de tentar se aproximar imediatamente, o menino sentou-se no centro do cercado, cruzando as pernas. Levou a gaita aos lábios e começou a tocar suavemente a melodia que sempre acalmava o animal. As primeiras notas pareceram flutuar no ar da tarde quente, silenciando gradualmente as conversas na plateia. Era uma canção simples, melancólica, uma antiga toada sertaneja que falava de saudade e de esperança. Os olhos de Trovão fixaram-se na pequena figura no centro do cercado. Seus movimentos nervosos diminuíram, suas orelhas ergueram-se, atentas à melodia familiar. Gradualmente, seu trote acelerado transformou-se em passos mais calmos, traçando círculos cada vez menores ao redor do menino. O que ele está fazendo? Por que não tenta laçar o animal? Perguntou um espectador impaciente. Silêncio, deixa o menino trabalhar, retrucou outro, fascinado pela abordagem incomum. Quando a música terminou, Joaquim guardou a gaita no bolso e começou a falar em voz baixa, mais audível. Não dirigia suas palavras à plateia, mas exclusivamente a Trovão. Lembra do primeiro dia? Você estava tão assustado quanto eu, dizia com simplicidade. 2 solitários, 2 machucados, mas encontramos um ao outro, não foi? Lentamente levantou-se, mantendo o contato visual com o cavalo, que havia parado de circular, e agora o observava atentamente. Com movimentos deliberadamente lentos, Joaquim começou a se aproximar, passo a passo, sem gestos bruscos, continuando seu monólogo tranquilo. Descrevia para Trovão, e indiretamente para a plateia impressionada, como haviam construído confiança ao longo das semanas, como aprendera a respeitar os limites do animal, como descobrira que por trás do medo havia um coração generoso. É como meu avô dizia, continuou, agora a apenas 2 metros do imenso animal. Cavalos não mentem nem traem, só precisam saber que você também não vai mentir nem trair. A plateia assistia em silêncio absoluto, hipnotizada pela dança delicada de aproximação. Quando Joaquim finalmente estendeu a mão e Trovão baixou a cabeça para receber o toque,
um suspiro coletivo percorreu as arquibancadas. O momento mais impressionante, porém, estava por vir. Após alguns minutos acariciando o pescoço do animal, sussurrando palavras de encorajamento que só Trovão podia ouvir, Joaquim posicionou-se ao lado dele e fez um sinal quase imperceptível com a mão. Para assombro de todos, o majestoso cavalo negro dobrou as patas dianteiras, baixando-se voluntariamente para permitir que o menino subisse. Sem qualquer arreio, sela ou cabresto, Joaquim acomodou-se no dorso reluzente de Trovão, que se ergueu com elegância. A multidão explodiu em aplausos e exclamações de espanto. Muitos levantaram-se, incrédulos com o que presenciavam. O coronel Mendonça, parado ao lado do cercado, sorria triunfante, já calculando mentalmente os lucros que aquela atração lhe traria. O que se seguiu foi uma demonstração de harmonia que poucos ali jamais haviam testemunhado. Apenas com a pressão das pernas e comandos vocais suaves, Joaquim guiava Trovão pelo cercado, executando movimentos circulares, paradas abruptas e até mesmo um impressionante recuo em linha reta, manobras que cavaleiros experientes demoram anos para ensinar a seus animais, mesmo usando equipamentos de controle. A conexão entre ambos era palpável. Não era submissão que a plateia via, era parceria. O cavalo não obedecia por medo, mas por escolha, por confiança absoluta na pequena figura em seu dorso. Quando a apresentação atingiu seu ápice, com Trovão galopando livremente pelo cercado enquanto Joaquim mantinha os braços abertos em sinal de total confiança, a plateia estava completamente conquistada. Pessoas que haviam vindo por curiosidade mórbida, esperando talvez um acidente espetacular, encontraram-se emocionadas pela beleza da conexão entre o menino órfão e o animal antes temido. O coronel Mendonça, sentindo o momento perfeito, aproximou-se do cercado com o microfone em mãos. Seus olhos brilhavam com a ambição mal disfarçada. "Senhoras e senhores", anunciou com voz pomposa enquanto Joaquim desmontava suavemente. "O que acabaram de presenciar é apenas o começo. Tenho o prazer de anunciar que o menino e o cavalo milagrosos iniciarão uma turnê por todo o Nordeste no próximo mês. Já temos convites de Recife, Salvador e até mesmo..." Foi neste momento que Padre Augusto surgiu ao lado do coronel, estendendo educadamente a mão para o microfone. Havia algo em sua expressão, uma mistura de determinação e autoridade moral, que fez o coronel hesitar, entregando instintivamente o equipamento. "Senhoras e senhores", a voz do Padre Augusto ressoou nos alto-falantes, enquanto Carolina posicionava-se estrategicamente ao lado de jornalistas com câmeras ligadas. "Antes de prosseguirmos com qualquer plano futuro, é meu dever moral informar que estamos testemunhando não apenas o milagre da conexão entre um menino e um cavalo, mas também uma grave situação de trabalho infantil e apropriação indevida de terras que as autoridades presentes precisam conhecer." O rosto do coronel Mendonça transformou-se instantaneamente, o sorriso orgulhoso dando lugar a uma palidez mortal. Um silêncio absoluto caiu sobre a plateia. As palavras do Padre Augusto pairavam no ar como nuvens carregadas antes de uma tempestade. O coronel Mendonça, há poucos instantes exibindo-se orgulhosamente, agora tinha o rosto contorcido numa mistura de raiva e incredulidade. Seus olhos, antes brilhantes de ambição, escureceram perigosamente. "O que pensa que está fazendo?" sibilou para o padre, tentando recuperar o microfone. Carolina adiantou-se, distribuindo com eficiência cópias dos documentos para os jornalistas e autoridades presentes. "Tudo está autenticado por tabelião", anunciou em voz alta, garantindo que todos os repórteres pudessem ouvi-la. "Estes papéis provam que as terras do rancho Estrela d'Alva foram tomadas ilegalmente da família Ferreira durante a seca de 1983. Dentro do cercado, Joaquim permanecia ao lado de Trovão, a mão repousando suavemente no pescoço do animal. O cavalo, percebendo a tensão crescente, movimentava-se inquieto, suas orelhas girando em todas as direções, captando o burburinho agitado da multidão. "Está tudo bem", sussurrou o menino, embora seu próprio coração batesse descompassado. "Estou aqui com você."
Padre Augusto ergueu algumas fotografias ampliadas que mostravam o quartinho improvisado onde Joaquim dormia. As imagens, tiradas discretamente por Carolina dias antes, revelavam condições que fariam qualquer assistente social intervir imediatamente. Um menino órfão de 12 anos, vivendo como um animal de carga, declarou o padre, sua voz normalmente gentil agora carregada de indignação controlada. Sem escola, sem salário, sem direitos básicos. Entre a plateia, um homem de terno se levantou, abrindo caminho até a frente. "Sou Renato Alcântara, promotor público da comarca", anunciou, aproximando-se para examinar os documentos. Depois de alguns momentos analisando os papéis, dirigiu-se ao microfone. "Como representante da lei, preciso registrar formalmente estas denúncias. Isto é extremamente grave." O coronel Mendonça, recuperando-se do choque inicial, avançou furiosamente. "São falsificações!" gritou, o rosto agora vermelho de raiva. "Este padre sempre teve inveja da minha prosperidade. Quer destruir minha reputação com mentiras?" A acusação pairou no ar por alguns segundos, até que uma figura inesperada emergiu da multidão. Dona Teresa, curvada pelos anos de trabalho duro, mas com o olhar firme de quem finalmente decide romper o silêncio, adiantou-se. "Trabalho neste rancho há 30 anos e posso testemunhar cada abuso." Sua voz trêmula, mas decidida, ecoou no súbito silêncio. "Vi com estes olhos o senhor Antônio pressionar o avô do menino durante a seca, oferecendo dinheiro quando sabia que a família estava desesperada, fazendo-o assinar papéis que nem podia ler direito." Um murmúrio percorreu a multidão. As palavras da velha cozinheira tinham o peso da verdade vivida, impossível de ignorar. Várias pessoas começaram a se levantar, como se quisessem testemunhar a favor do menino. O coronel, percebendo que perdia controle da situação, virou-se para Nestor. "Disperse essa gente. Agora! Quero todos fora da minha propriedade." O capataz avançou ameaçadoramente, mas, para sua surpresa, vários peões do rancho se colocaram no caminho. "Não vamos fazer isso, Nestor", disse um deles, um trabalhador de meia-idade que há anos suportava os maus tratos do capataz em silêncio. "O menino só mostrou respeito por todos nós, diferente do patrão. Está na hora de fazermos o certo." Aquela pequena insurreição pareceu desestruturar completamente o coronel. Durante décadas, seu poder na região fora inquestionável. Ver seus próprios empregados desobedecendo abertamente suas ordens era algo impensável até então. No cercado, Trovão sentia a mudança no ar. Seus músculos tremiam levemente sob o toque de Joaquim, mas não de medo. Parecia energia contida, como se entendesse que algo importante estava acontecendo. "Isso não vai ficar assim", rugiu o coronel, caminhando furiosamente até o cercado. Seus olhos injetados de ódio fixaram-se em Joaquim e no cavalo. "Vocês acham que podem me humilhar dessa forma? Na minha própria casa?" Com um movimento brusco que assustou a todos, o coronel sacou uma arma da cintura, apontando-a na direção de Trovão. "Este animal me pertence", gritou, o dedo perigosamente próximo do gatilho. "Posso acabar com ele agora mesmo. É meu direito." Gritos de horror escaparam da plateia. Algumas pessoas correram, outras ficaram paralisadas. Carolina deu um passo à frente, mas o promotor a deteve, temendo uma tragédia. Foi então que Joaquim, com uma coragem que surpreendeu até a si mesmo, colocou-se entre a arma e Trovão. Seus olhos, normalmente tímidos, encaravam diretamente o coronel. "O senhor pode possuir coisas, não vidas", disse o menino, a voz tremendo ligeiramente, mas firme o suficiente para ser ouvida por todos. "Papel nenhum dá direito de machucar quem só quer viver em paz." O coronel hesitou, a arma ainda erguida, mas visivelmente abalado pela coragem do garoto. "Saia da frente, moleque", ordenou, mas sem a convicção anterior. "Meu avô dizia que a terra não tem dono, só tem guardião", continuou Joaquim, lágrimas brilhando em seus olhos, mas mantendo-se firme. "O senhor pode ter papéis dizendo que é dono deste rancho, mas nunca foi seu guardião. Um guardião protege, não destrói." As palavras simples, mas profundas do menino pareciam tocar algo fundamental nos presentes. Muitos acenavam em concordância, outros baixavam os olhos,
reconhecendo verdades há muito ignoradas. Trovão me ensinou que cicatrizes podem curar quando há respeito e amor verdadeiros. Prosseguiu Joaquim, uma mão ainda repousando no pescoço do animal, que permanecia surpreendentemente calmo apesar da ameaça. Olhe para ele agora, e olhe para o que o Senhor fez dele antes. Qual versão é melhor para o mundo? A multidão permanecia em silêncio absoluto, muitos chorando abertamente com as palavras do menino. As câmeras da equipe de TV capturavam cada momento, transmitindo ao vivo para milhares de lares a cena extraordinária do confronto entre o poderoso coronel e o menino destemido. O momento mais impressionante veio em seguida. Como se compreendesse perfeitamente a situação, Trovão avançou alguns passos, colocando-se ao lado de Joaquim. O imponente animal baixou protetoramente a cabeça sobre o ombro do menino, numa demonstração inequívoca de lealdade que arrancou suspiros da plateia. O coronel observava a cena, a arma ainda empunhada, mas agora tremendo em sua mão. Algo em seu olhar mudou. Talvez a percepção de que estava prestes a cruzar uma linha da qual não haveria retorno, ou talvez, no fundo daquele coração endurecido por décadas de poder absoluto, um lampejo de humanidade que ainda resistia. Lentamente, o coronel Mendonça começou a abaixar a arma. Foi nesse momento que o promotor público aproveitou para se aproximar, acompanhado por 2 policiais que haviam sido chamados discretamente por Carolina. Antônio Mendonça, disse o promotor com expressão severa. O senhor tem 2 opções agora. Cooperar voluntariamente com a investigação que estou abrindo oficialmente neste momento, ou ser levado sob custódia por ameaça armada contra um menor de idade diante de centenas de testemunhas. E pela primeira vez na vida, o todo-poderoso coronel do sertão baiano sentiu o gosto amargo da impotência. Seus ombros, antes sempre erguidos em desafio ao mundo, caíram visivelmente. A arma escorregou de seus dedos, caindo na poeira. Façam o que quiserem, murmurou, a voz desprovida da arrogância habitual. Já não importa mais. Enquanto os policiais conduziam o coronel para prestar depoimento, a multidão começou a se dispersar em pequenos grupos que comentavam excitadamente os acontecimentos extraordinários daquela tarde. Carolina aproximou-se do cercado onde Joaquim ainda permanecia abraçado ao pescoço de Trovão, como se o animal fosse sua única âncora em meio à tempestade emocional. Você foi muito corajoso, disse ela, abrindo o portão para entrar. Mas ainda temos muito trabalho pela frente. Isso foi apenas o começo. Padre Augusto juntou-se a eles, colocando gentilmente a mão no ombro do menino. Severino estaria muito orgulhoso de você hoje, meu filho. Você honrou não apenas sua memória, mas também seu ensinamento mais importante, que a verdadeira força vem do respeito, não do medo. Joaquim assentiu, incapaz de falar enquanto as lágrimas finalmente corriam livremente por seu rosto. Trovão, como se entendesse perfeitamente a emoção do momento, encostou suavemente o focinho no rosto do menino, soprando gentilmente contra suas bochechas molhadas. O que acontece agora? Perguntou Joaquim finalmente, quando recuperou a voz. Agora, respondeu Carolina com um sorriso determinado. Vamos garantir que justiça seja feita, para você, para Trovão, e para todos que sofreram com a ganância do meu avô por tantos anos. Olhando para o horizonte, onde o sol começava a se pôr em tons de laranja e vermelho sobre as terras que um dia pertenceram a seu avô, Joaquim sentiu uma estranha mistura de paz e apreensão. Um capítulo de sua vida acabava de se encerrar violentamente, mas outro, ainda incerto, começava a se desenhar. E ao seu lado, firme e leal como uma promessa cumprida, Trovão permanecia. Não mais um símbolo de medo e violência, mas um testemunho vivo de que mesmo as almas mais feridas podem encontrar redenção quando encontram quem as compreenda verdadeiramente. As semanas que se seguiram à exposição pública transformaram completamente o rancho Estrela d'Alva. Os portões que antes se abriam apenas para visitantes selecionados agora recebiam um constante fluxo de autoridades, advogados e funcionários do governo. A imponente Casa Grande,
antes território exclusivo do coronel, tornou-se palco de longas reuniões e negociações tensas. Na sala principal do casarão, cercado por advogados, o coronel Mendonça assinava com mão trêmula os documentos do acordo judicial. Seu rosto, antes sempre corado pela arrogância do poder, agora mostrava uma palidez doentia. Os processos por trabalho infantil, fraude em documentação de terras e ameaça armada poderiam facilmente levá-lo à prisão por anos. O acordo, embora doloroso para seu orgulho, era sua única salvação. "Está satisfeito agora?", murmurou amargamente para o promotor, enquanto assinava a última página. "Não se trata de satisfação, Sr. Mendonça", respondeu o promotor calmamente. "Trata-se de justiça, algo que demorou 40 anos para chegar a estas terras." No dia seguinte, topógrafos contratados pelo tribunal percorriam a propriedade, cravando estacas com fitas coloridas para demarcar os novos limites. Uma parte significativa do rancho, precisamente a área que incluía o cercado de trovão, o estábulo adjacente e uma pequena casa de funcionários abandonada, retornava oficialmente à família Ferreira, na pessoa de seu único herdeiro vivo, Joaquim. O menino observava o trabalho dos topógrafos com uma mistura de incredulidade e esperança. Trovão pastava tranquilamente ao seu lado, sem qualquer cabresto ou amarras, livre para ir onde quisesse, mas escolhendo permanecer próximo ao seu jovem amigo. "Esta terra agora é legalmente sua. Ninguém pode tirá-la de você", explicou Carolina, mostrando a Joaquim os documentos recém-registrados em cartório. Seu avô finalmente recebeu justiça, mesmo que tardiamente. "E o resto do rancho?", perguntou o menino, observando a vastidão que ainda permanecia sob controle do coronel. "Meu avô mantém a maior parte, mas com restrições severas", respondeu Carolina. "Terá que regularizar a situação de todos os trabalhadores, pagar salários atrasados e permitir fiscalizações regulares. E você?", sorriu, apertando o ombro do menino. "Terá que frequentar a escola regularmente. É parte do acordo." Enquanto essa revolução legal acontecia, outra transformação, mais silenciosa, mas igualmente profunda, ocorria entre os trabalhadores do rancho. Muitos, inspirados pela coragem de Joaquim e libertados do medo que o coronel inspirava, ofereceram-se para ajudar na reforma da pequena casa que seria o novo lar do menino. "Nunca gostei daquele galpão onde te colocaram", confessou seu Zeca, carregando tábuas para consertar o telhado danificado. "Nenhuma criança merece viver assim." Dona Teresa, com lágrimas nos olhos, arrumava seus poucos pertences, preparando-se para uma mudança que jamais imaginara possível. "Vou cuidar de você como se fosse meu neto", declarou quando Joaquim convidou-a para morar na casa recém-reformada. "Deus sabe que já tenho idade para ser sua avó 2 vezes." O apoio veio também da comunidade além dos limites do rancho. O professor aposentado Sebastião chegou certa tarde, trazendo livros escolares e um plano para ajudar Joaquim a recuperar os anos perdidos. O dono da farmácia enviou um colchão novo. A família que administrava a pequena mercearia da cidade apareceu com mantimentos suficientes para 1 mês. "É o mínimo que podemos fazer pelo nosso herói", explicou o comerciante, enquanto descarregava sacos de farinha e feijão. Numa manhã ensolarada, Joaquim experimentou uma sensação completamente nova. Montado em trovão, sem qualquer equipamento além de sua própria confiança mútua, percorreu os limites de sua propriedade. O vento batia em seu rosto, trazendo o cheiro de terra molhada e vegetação rasteira. Era uma liberdade que nunca havia conhecido. A sensação de pertencer verdadeiramente a um lugar, de ter raízes. "É nossa terra agora", sussurrou ao ouvido de Trovão, que respondeu com um relincho suave, como se compreendesse perfeitamente o significado daquelas palavras. A primeira semana na escola foi um desafio maior que qualquer confronto com o coronel. Joaquim, acostumado à solidão e ao trabalho físico, precisou se adaptar às regras, aos horários e principalmente à curiosidade incessante dos outros alunos. Todos queriam conhecer o menino que domou o cavalo demônio e enfrentou o coronel Mendonça. Não foi bem assim, tentava explicar.
desconfortável com a atenção. Trovão nunca foi um demônio. Só estava assustado. E eu não enfrentei ninguém sozinho. Tive muita ajuda. À tarde, retornando da escola em uma bicicleta usada doada por um vizinho, Joaquim encontrou Carolina na varanda da casa, um notebook aberto sobre a mesa improvisada. Você precisa documentar seu método, explicou ela, mostrando-lhe como usar o computador, outro presente da comunidade. É revolucionário. Especialistas em comportamento equino de todo o país estão curiosos sobre como você conseguiu reconectar com um animal tão traumatizado. Joaquim coçou a cabeça, confuso. Não sei se tenho um método. Só fiz o que sentia que era certo. Exatamente, sorriu Carolina. Você seguiu sua intuição e o conhecimento herdado de seu avô, em vez de técnicas convencionais baseadas em dominação. Isso é especial, Joaquim. Pode ajudar muitos outros cavalos e pessoas. Como que, para confirmar essas palavras, na semana seguinte, um homem chegou em uma caminhonete trazendo um cavalo visivelmente perturbado. O animal, um alazão de porte médio, tremia continuamente e recusava-se a permitir qualquer toque humano. Comprei ele num leilão há 3 meses, explicou o homem, um fazendeiro de meia-idade da propriedade vizinha. Dizem que você consegue curar o que ninguém mais consegue. Já tentei de tudo. Veterinários, calmantes, domadores experientes. Nada funciona. Ele foi maltratado antes de chegar a mim, tenho certeza. Joaquim observou o cavalo por longos momentos, reconhecendo nos olhos arregalados do animal o mesmo terror que vira em Trovão meses antes. Posso tentar, respondeu simplesmente. Mas vai levar tempo. Nos dias que se seguiram, Joaquim aplicou com o novo cavalo as técnicas aprendidas com seu avô. Começou mantendo-se à distância, apenas lendo em voz alta ou tocando suavemente a gaita, permitindo que o animal se acostumasse com sua presença sem pressão. Gradualmente foi se aproximando, sempre respeitando os sinais de desconforto, recuando quando necessário. Trovão, surpreendentemente, tornou-se parte essencial do processo. O imponente cavalo negro parecia entender perfeitamente a situação, posicionando-se frequentemente entre Joaquim e o novo animal, como uma ponte viva de confiança. O alazão, inicialmente aterrorizado por humanos, aceitava a aproximação de outro cavalo e, através dessa conexão, começava lentamente a reduzir suas barreiras. Distante, quase escondido entre as árvores que margeavam a propriedade, uma figura solitária observava o trabalho paciente de Joaquim. O coronel Mendonça, envelhecido além de seus anos pelo escândalo e pela humilhação pública, acompanhava diariamente os progressos do menino com um novo cavalo. Seu rosto, antes sempre contorcido em uma expressão de superioridade arrogante, agora mostrava uma complexidade de emoções. Ressentimento pela derrota, certamente, mas também algo mais profundo, mais difícil de admitir. Um relutante respeito pela habilidade genuína que testemunhava. Enquanto isso, o pequeno pedaço de terra recuperado por Joaquim começava a ganhar forma própria. Com a ajuda de Carolina e do padre Augusto, foram elaborados planos para oficializar o espaço como um centro de recuperação para cavalos traumatizados. A ideia cresceu quando a médica veterinária da região sugeriu também sessões de ecoterapia para crianças com necessidades especiais. Cavalos são terapeutas naturais, explicou ela, observando como Trovão, antes considerado perigoso demais até para cavaleiros experientes, agora demonstrava uma gentileza surpreendente com visitantes fragilizados, especialmente quando conduzidos por alguém com sua sensibilidade. Jornalistas de uma revista especializada em equinos vieram fazer uma reportagem sobre o que chamaram de Método Joaquim, a abordagem não convencional que priorizava a conexão emocional sobre técnicas de dominação. A matéria, publicada com fotos impressionantes de Trovão e Joaquim trabalhando juntos, atraiu atenção nacional para o pequeno projeto. 3 meses após o confronto que mudara tudo, uma tarde tranquila foi interrompida por uma visita inesperada. Joaquim estava escovando o pelo de Trovão quando ouviu o som de passos hesitantes. Ao virar-se, deparou-se com a figura do coronel Mendonça, apoiado em uma bengala, o rosto marcado por novas rugas profundas. Por longos momentos,
Avô e neto se estudaram em silêncio. O menino permaneceu junto a Trovão, que observava o visitante com atenção vigilante, mas sem a agitação que outrora demonstraria. "O que o senhor quer?" perguntou finalmente Joaquim sem hostilidade, mas com a cautela de quem aprendeu dolorosamente a desconfiar. O coronel pigarreou, visivelmente desconfortável. "Meu neto vai nascer mês que vem", disse finalmente, as palavras saindo com dificuldade. Carolina deve ter contado. Joaquim assentiu. Sabia da gravidez da irmã de Carolina, que vivia em Salvador e estava nos últimos meses de gestação. "Eles disseram que tem síndrome de Down", continuou o coronel, olhando para o chão, evitando encarar diretamente o menino ou o cavalo. "Dizem que cavalos ajudam essas crianças, com a coordenação, com a confiança." Sua voz foi sumindo, incapaz de completar o pedido explícito. O orgulho de uma vida inteira lutava contra a necessidade do patriarca de ajudar o futuro neto. Joaquim observou o homem à sua frente. Não mais o poderoso coronel que todos temiam, mas apenas um senhor idoso preocupado com o bem-estar de uma criança que ainda nem conhecia. Era uma vulnerabilidade que jamais esperara testemunhar. "Quando ele tiver idade suficiente", respondeu finalmente o menino, "será bem-vindo aqui. Trovão é especialmente gentil com crianças." Algo no olhar do coronel mudou. Uma sombra de gratidão, talvez. Ou o reconhecimento silencioso de uma generosidade que ele mesmo jamais havia demonstrado. 3 meses depois, uma placa oficial foi instalada na entrada da pequena propriedade. Centro de Recuperação Equina e Ecoterapia Severino Ferreira, onde cavalos e pessoas curam-se mutuamente. E quando Joaquim, emocionado, perguntou a Carolina como conseguiram tão rápido a autorização para funcionar oficialmente, ela sorriu enigmaticamente. "Digamos que recebemos uma doação significativa e apoio político de alguém que prefere permanecer anônimo, mas que talvez esteja finalmente tentando reparar alguns erros do passado." O sol se punha no horizonte, pintando o céu do sertão baiano com tons de laranja e vermelho que pareciam incendiar as nuvens esparsas. Sentado na varanda da pequena casa que agora chamava de lar, Joaquim observava o Centro Severino Ferreira com um misto de orgulho e incredulidade. 2 anos haviam se passado desde aquela tarde fatídica em que enfrentara o coronel Mendonça, mudando para sempre o curso de sua vida e a de muitos outros. O que antes era apenas um cercado isolado e um estábulo deteriorado, transformara-se em um espaço organizado e acolhedor. Picadeiros cobertos permitiam trabalho mesmo durante as chuvas. Estábulos renovados abrigavam não apenas Trovão, mas outros 6 cavalos em diferentes estágios de recuperação. Uma pequena casa de madeira servia como escritório e sala de reuniões, enquanto a antiga residência de funcionários, totalmente reformada, agora abrigava confortavelmente Joaquim e Dona Teresa. "Hora do remédio do Ventania", lembrou a senhora, aproximando-se com uma xícara de chá para o menino. Agora um adolescente de 14 anos, mais alto e confiante, mas mantendo nos olhos a mesma gentileza cativante. "Obrigado, Dona Teresa. Vou dar agora mesmo." O cavalo mencionado, um baio claro resgatado de uma rinha clandestina 3 meses antes, ainda se recuperava de ferimentos nas patas. Quando chegou, mal conseguia ficar em pé, aterrorizado por humanos e outros cavalos. Agora pastava tranquilamente sob a supervisão atenta de Trovão. Joaquim observou com satisfação como o imponente manga-larga marchador negro, outrora temido por todos, havia se transformado no pilar do centro. Sempre atento, Trovão parecia ter assumido o papel de mentor para os outros cavalos traumatizados, aproximando-se cuidadosamente dos recém-chegados, comunicando-se na linguagem silenciosa que só os equinos compreendem. "É como se ele explicasse para eles que estão seguros aqui", comentou Joaquim certa vez para Carolina, que assentiu com um sorriso compreensivo. A jovem advogada, contrariando todas as expectativas da família influente, decidira permanecer na região após o escândalo envolvendo seu avô. Estabelecera um pequeno escritório na cidade próxima, dedicando-se a causas rurais e direitos dos trabalhadores.
O caso de Joaquim tornara-se sua inspiração e frequentemente trazia outros casos semelhantes de pequenos proprietários ameaçados por grileiros poderosos. Professor Renato está esperando você na sala de estudos, lembrou Dona Teresa, interrompendo os pensamentos do menino. Disse que tem novidades sobre sua prova de ciências. Equilibrando escola, estudos extras para compensar os anos perdidos e o trabalho no centro não era fácil, mas Joaquim encontrara um ritmo próprio. Suas manhãs eram dedicadas às aulas regulares na escola municipal. As tardes divididas entre sessões de ecoterapia com crianças da região e estudos complementares com professores voluntários. As noites, reservadas para cuidar dos cavalos e documentar suas técnicas no computador doado pela comunidade. Ao passar pelo picadeiro principal, Joaquim parou para observar uma sessão em andamento. Marcos, um menino de 7 anos com paralisia cerebral, montava Sereno, um cavalo pampa especialmente treinado para a ecoterapia. O fisioterapeuta voluntário guiava o animal em círculos suaves, enquanto a mãe de Marcos assistia emocionada o filho sorrir, algo raro em outros contextos. Ele dormiu a noite toda depois da última sessão, comentou a mulher quando notou a presença de Joaquim. Primeira vez em meses sem crises. Aqueles momentos recompensavam todo o esforço. Cada sorriso conquistado, cada pequeno avanço no desenvolvimento das crianças atendidas, cada cavalo que gradualmente superava seus traumas. Eram estas as verdadeiras vitórias que construíam a reputação do Centro Severino Ferreira. Na sala improvisada de estudos, o professor Renato aguardava com um envelope nas mãos e um sorriso orgulhoso. Tirou a melhor nota da turma na prova estadual, anunciou, entregando o resultado oficial. O diretor da escola em Salvador quer conhecer você pessoalmente. Joaquim recebeu o envelope com uma mistura de vergonha e satisfação. Ainda não estava acostumado a receber elogios ou reconhecimento. É graças ao senhor e à dona Carolina, murmurou. Sem as aulas extras, nunca teria conseguido. O mérito é seu, Joaquim. Poucos alunos com educação contínua conseguiriam recuperar tanto tempo perdido em apenas 2 anos. Após a aula, enquanto atravessava o terreno em direção ao estábulo principal, Joaquim avistou um carro elegante estacionando próximo ao portão de entrada. Era raro receber visitantes àquela hora, com o centro já tecnicamente fechado para o público. Do veículo desceu uma figura familiar que fez seu coração acelerar momentaneamente. O Coronel Mendonça. Nos últimos meses, suas visitas haviam se tornado regulares, embora sempre tensas. O homem que um dia fora o todo-poderoso da região agora caminhava apoiado em uma bengala, a postura antes imponente agora curvada pelo peso dos anos e das derrotas. Mas não vinha sozinho. Seu filho, Roberto Mendonça, descia do lado do motorista, carregando nos braços um menino pequeno. Pedro, o neto do coronel, agora com 18 meses. Boa tarde, Joaquim. Cumprimentou Roberto formalmente. Diferente do pai, nunca demonstrara hostilidade aberta ao menino, tratando a situação toda com distanciamento profissional. Viemos para esta avaliação, continuou ajustando o pequeno Pedro em seus braços. O pediatra finalmente autorizou tentarmos a ecoterapia. O momento era significativo. Após meses de consultas médicas e avaliações, a criança com síndrome de Down finalmente havia sido liberada para iniciar o tratamento que o próprio coronel solicitara naquela conversa constrangedora de quase 2 anos atrás. Claro, respondeu Joaquim, sentindo a tensão no ar. Vamos para o picadeiro coberto. A Carolina e o fisioterapeuta estão esperando. O encontro entre antigos adversários poderia ter sido catastrófico, mas a presença inocente de Pedro suavizava as arestas do passado. O pequeno, com olhos amendoados e sorriso fácil, parecia alheio às complicadas histórias dos adultos ao seu redor. Carolina recebeu a família com profissionalismo, explicando os procedimentos iniciais, enquanto Joaquim se dirigiu aos estábulos para buscar Trovão. Uma escolha que surpreendeu a todos. Tem certeza? Perguntou Carolina discretamente. Temos cavalos específicos para iniciantes em ecoterapia. O Trovão nunca trabalhou com crianças tão pequenas. Confio nele, respondeu Joaquim simplesmente.
Ele vai entender a importância. Quando o imponente cavalo negro entrou no picadeiro, o coronel Mendonça visivelmente tensionou. Memórias daquele confronto público ainda eram dolorosas, mas sua preocupação logo se transformou em espanto. Trovão, normalmente reservado com estranhos, aproximou-se calmamente de Pedro, baixando sua grande cabeça ao nível da criança com uma delicadeza surpreendente. O menino, longe de demonstrar medo, soltou uma risada cristalina e estendeu as mãozinhas para tocar o focinho do animal. "Cava!" exclamou Pedro em sua linguagem limitada, encantado com o tamanho e a presença do animal. A cena comoveu até os mais céticos. O coronel Mendonça, em particular, observava com uma expressão impossível de decifrar, uma mistura de emoção contida e reconhecimento relutante. A primeira sessão foi breve, apenas uma apresentação, com Pedro sendo colocado sobre Trovão por poucos minutos, sempre com apoio máximo. Mas o resultado foi visível instantaneamente. A criança, normalmente inquieta e com dificuldades de concentração, permaneceu completamente focada durante toda a experiência, respondendo com entusiasmo às instruções simples. "Ele nunca fica parado assim por tanto tempo", comentou Roberto, genuinamente impressionado. "Geralmente, nem mesmo na televisão consegue se concentrar por mais de 2 minutos." Enquanto Pedro era preparado para ir embora, o coronel Mendonça aproximou-se de Joaquim, que escovava cuidadosamente o pelo de Trovão após a sessão. "Você tinha razão, menino", disse o velho fazendeiro, a voz rouca de emoção contida. "Eu entendia de posses, mas não entendia de conexões. Nunca imaginei ver esse animal, que um dia quase matei por medo, ser tão gentil com meu neto." Era a coisa mais próxima de um pedido de desculpas que o orgulhoso coronel jamais conseguiria articular. Joaquim assentiu em silêncio, aceitando aquele pequeno momento de reconciliação pelo que era, imperfeito, mas sincero. Nas semanas seguintes, Pedro progrediu notavelmente. A coordenação motora melhorou, o vocabulário expandiu e a confiança aumentou visivelmente. Cada sessão fortalecia não apenas o desenvolvimento da criança, mas também curava lentamente as feridas abertas entre as famílias. O trabalho no Centro Severino Ferreira ganhou reconhecimento que extrapolou as fronteiras do município. Artigos em revistas especializadas, reportagens em jornais regionais e até mesmo um documentário de uma emissora educativa começaram a divulgar o método único desenvolvido por Joaquim. Em uma tarde particularmente significativa, o carteiro chegou trazendo um envelope oficial com selo de Brasília. Dona Teresa, que recebeu a correspondência, correu excitada para encontrar Joaquim. "Chegou isso para você. Parece importante." O envelope continha um convite formal. "Temos a honra de convidar Joaquim Ferreira dos Santos para apresentar seu método inovador de recuperação equina no Simpósio Internacional de Bem-Estar Animal, a realizar-se em Brasília no próximo mês." A carta continuava detalhando como o trabalho pioneiro do jovem, unindo conhecimentos ancestrais com abordagens modernas de comportamento animal, havia chamado a atenção da comunidade científica internacional. "Isso é incrível, Joaquim", exclamou Carolina ao saber da notícia. "É o reconhecimento definitivo do valor do que você construiu aqui." Para celebrar a conquista, como fazia sempre em momentos especiais, Joaquim selou Trovão ao pôr do sol para um galope livre pelas margens do Rio São Francisco. Era seu ritual privado de gratidão. Apenas ele, Trovão e a natureza que os cercava. Desmontando sob um antigo umbuzeiro, Joaquim sentou-se na grama com o diário do avô Severino aberto no colo. Trovão deitou-se confortavelmente ao seu lado, apoiando a grande cabeça no ombro do jovem, em um gesto que se tornara característico entre eles. "Sabe, amigo", sussurrou ao cavalo que o observava com atenção tranquila, "meu avô escreveu aqui que cavalos e humanos têm almas que podem se entrelaçar quando encontram verdadeira compreensão mútua." Enquanto acariciava as cicatrizes já quase invisíveis no pescoço de Trovão, Joaquim observou ao longe as luzes acendendo no centro, onde vidas quebradas, tanto equinas quanto humanas, encontravam diariamente caminhos de cura. Acho que ele tinha razão. Almas quebradas, quando se encontram, podem criar algo mais forte do que eram antes.